Então, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Carla Rabelo, sou professora da Universidade Federal do Pampa. Eu coordeno esse projeto de ensino, ciclo de palestras em produção e política, em produção cultural, e o curso, né, que se chama Produção e Política Cultural. Esse projeto tem como um dos objetivos, né, trazer, compartilhar, trocar, escutar profissionais, acadêmicos e pessoas que tenham muita vivência, contato e relações com o âmbito da produção cultural e também, né, no caso de hoje, com as políticas culturais. A proposta desse projeto é ampliar os horizontes da sala de aula, é ampliar os horizontes acadêmicos também, para além das teorias indissociáveis, teoria e prática, né, sempre juntas, nunca separadas, ampliando, escutando quem vive, né, a produção cultural, quem vive as políticas culturais, trazendo nuances que muitas vezes nos fogem da amplitude, porque as experiências são singulares. Então, é muito importante a gente sempre compartilhar e trazer pessoas que são experientes nisso. Nosso projeto, ele congrega majoritariamente estudantes de produção e política cultural, depois estudantes da Unipampa e todas e todos interessados, independentes de universidades ou de qualquer outro âmbito. Então, é um projeto aberto, é um projeto que sempre vai estar disponível para quem quiser participar, aproveitando essa condição que estamos, né, que é o online. Né? Então, aqui a proposta é agregar sempre. Então, desde já agradeço a todas e todos que estão aqui, agradeço principalmente ao Daniele Sampaio, que vem conversar conosco gentilmente, vem trocar um pouquinho dos seus conhecimentos, e também agradeço ao bolsista do projeto, Pablo Souza, que está aqui conosco, é quem organizou tudo isso, é quem fez a curadoria, escolhendo a Daniele, né, compartilhando essa possibilidade conosco, e que agora eu passo a palavra para fazer as devidas apresentações. Obrigada. Olá, boa tarde a todas, todos e todes também. Fico muito grato da Daniela estar aqui com a gente hoje, estava muito ansioso para esse encontro. E agora, né, eu vou apresentar um pouquinho do currículo dessa produtora e gestora cultural. E ela é produtora, gestora cultural, curadora e pesquisadora de políticas culturais, bacharel em Ciências Sociais e mestres em Artes da Cena pela Unicamp. É fundadora da Simcultura, atua desde 2006 em colaboração permanente com o ator Eduardo Okamoto, realizou projetos em várias cidades brasileiras e também no exterior, Suíça, Espanha, Escócia, Marrocos, Kosovo e Polônia. É autora de Agentes Invisíveis e Modos de Produção nos primeiros anos de Work Center of Jersey, Grotto Whisky, 2020, e elaboração de projetos para o desenvolvimento de agentes e agendas 2021, ambos pela editora Javali. Então, como você já sabe um pouquinho, né, na descrição do encontro, ela vai falar um pouquinho sobre o relato de experiência, né? A gente vai abrir para um debate, enfim, sobre desafios e a função sociais de agentes, agentes culturais no Brasil contemporâneo. Então, agora eu passo a fala, né, para a Daniele, e é contigo, Daniele. Obrigada, Pablo. Obrigada, professora Carla, por este convite para integrar aqui o ciclo de palestras sobre produção cultural, promovida pelo curso de bacharelado em produção e política cultural da Unipampa. É um prazer estar aqui com vocês, integrando essa programação tão potente que vocês estão promovendo. Eu quero agradecer também publicamente pela paciência de vocês nas mudanças de data, até a gente conseguir encontrar um dia possível para esse encontro, né? A nossa primeira tentativa começou lá em julho e a gente foi mudando de acordo com as alterações de agenda e vocês foram absolutamente pacientes e generosos nesse diálogo. Eu quero também agradecer as demais pessoas envolvidas na universidade, que mesmo que não estejam diretamente, né, atuando aqui para a realização dessa mesa, certamente são importantes, certamente são fundamentais para a realização desse encontro. Quero cumprimentar também as pessoas que se inscreveram, que estão aqui com a gente. Eu reconheci aqui alguns nomes, mas a maioria são pessoas novas para mim. Normalmente eu reconheço no chat, eu guardo na memória o nome das pessoas, né, mas aqui tem gente que eu não conheço na maior parte das vezes.
Eu quero começar a minha fala parabenizando a professora Carla por esse projeto, que se dá no contexto da extensão universitária, né? Isso significa, de saída, que o projeto articula, no mínimo, 2 ações complementares, a meu ver. A primeira, como um complemento importantíssimo na formação dos e des discentes da graduação em produção e política cultural, expandindo, portanto, os limites da igualmente importantíssima sala de aula, mas possibilitando também o contato, o diálogo e o intercâmbio com a sociedade, ainda no processo de formação destas e destes que serão agentes culturais qualificados tecnicamente e também social e humanamente. Eu gosto de pontuar a importância dessa formação qualificada, tanto do ponto de vista técnico como humano, porque eu estou aqui em Barão Geraldo, no distrito de Campinas, no interior de São Paulo, onde está sediada a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. E vamos dizer que eu tenho um pequenino laboratório involuntário, que é perceber a aventura das alunas e dos alunos e desalunos do curso de artes cênicas na pós-universidade, na vida pós-universidade, né? E aqui da onde eu vejo, o que eu percebo é que, ao sair da universidade, que traz, com certeza, uma formação extremamente importante do ponto de vista artístico, por outro lado, a gente vê uma certa derrapagem que é quase... talvez o termo seja um pouco forte, mas talvez seja isso mesmo, produzida, porque essas pessoas são muito qualificadas do ponto de vista artístico, mas elas não sabem o que fazer com os seus projetos artísticos quando elas saem da universidade. Então, eu costumo brincar que aqui eu vejo, assim, no 4º ano, às vezes 5º, né, às vezes 6º, tem às vezes isso, né, de ir prorrogando a formação. As pessoas saindo de um universo muito protegido, que é a universidade, onde o público quase sempre, quando essas pessoas entram ali para fazer seus exercícios cênicos, são aplaudidas de pé, então elas são bastante mimadas nesse sentido, né? Elas ficam num universo muito paralelo, muito que não é o mundo real, e quando elas saem, elas têm um choque de realidade violentíssimo, que quase sempre se converte naquilo que eu chamo de deserto. É o deserto da pós-formação. Então, sai desse útero Unicamp, né, sai desse útero tão protegido, sobretudo aqui que o campus é tão... todos os cursos estão unificados, né? A Unicamp tem outros campi, mas a maior parte dos cursos estão aqui em Barão Geraldo. E a própria arquitetura da universidade ajuda que as relações sejam todas voltadas para o centro da cidade, da universidade, né? Do centro do campus. Então, promovendo aí os encontros, né? Os intercâmbios entre as linguagens. Então, tudo isso funciona muito bem, foi maravilhosamente... idealizado e é realizado. No entanto, me parece que falta esse diálogo, essa ponte com o lado externo da universidade. Então, todos os anos eu vejo pessoas saindo da universidade e desistindo de atuar na área da cena, das artes da cena, sobretudo, porque não sabem como engajar, como gerir, né, como agenciar o seu próprio projeto artístico. E isso tem que ver, claro, com uma formação que não está, talvez, totalmente atenta, e eu digo isso com todos os cuidados, porque eu conheço o grupo de docentes, e tenho clareza que são pessoas absolutamente sérias, profissionais completamente engajados, não tem que ver com qualidade de corpo docente, tem que ver justamente com um conteúdo pedagógico que não está colocando aí, né, o passo importante da produção, está considerando aí a questão da produção, da gestão da trajetória dessas pessoas, né? Então, estar dentro de um projeto como esse aqui, em que isso está sendo observado, né, está tendo a sua devida atenção, de entender que a formação na sala de aula ela é extremamente importante, mas cotejar aí com projetos ainda que pontuais, né, o contato de pessoas que estão na graduação com o universo da sociedade, com todas as suas complexidades, é extremamente importante. Senão a gente corre o risco de criar um mundo paralelo,
né, de fato, que vai ter também as suas contradições, certamente vai ter também as suas fragilidades, mas que não corresponde à realidade da sociedade, onde essas pessoas realmente depois vão ter que atuar. É para isso que a gente espera, na verdade, né, que saiam e que atuem. O segundo aspecto que eu acho muito importante é como, desse encontro, é como espaço aberto à sociedade de forma efetiva, desconstruindo aí essa narrativa, essa tese de que as universidades são para poucos, são apenas para aquelas e aqueles que conseguiram adentrar nelas, ou mesmo para uma elite intelectual, tá? Chama atenção sobre esse perigo, esse perigoso discurso em torno das universidades hoje, porque o projeto que temos é este, é o da destruição, né, a destruição das universidades públicas, e muitas vezes pessoas que estão fora da universidade acabam assumindo esse discurso sem perceber que, ao fazê-lo, estão condenando seus entes amados, as populações periféricas e as futuras gerações a voltarem a ocupar o seu devido lugar. Né? Eu não tenho dúvida de que o projeto de desmonte que a gente assiste na cultura, na ciência, na educação como um todo, é uma resposta reativa às conquistas populares que nós tivemos pós-2003. Né? Então, falas como as universidades que estão parecendo cada vez mais favelas, aeroportos que pareciam rodoviárias, mulheres negras que querem se candidatar na política, todos esses absurdos, entre aspas, né, mexendo demais com a nossa elite do atraso, como bem diz o professor Gessé Souza. Então, é preciso estar atente e forte. Pode parecer um detalhe, mas todos nós aqui estamos sendo beneficiados por uma ação da Universidade Pública Brasileira, né, tão atacada e desestruturada desde o resultado da corrida presidencial de 2018. Então, ver pessoas aqui reunidas em diferentes lugares, certamente é, no mínimo, perceber que a universidade não está fechada. A despeito de todas as dificuldades, ela não está fechada em si. Isso é só um prólogo, viu, gente? Eu gosto de conversar, vocês perceberam, né? Bom, eu conversei um pouco com a professora Carla e com o Pablo, e eu trouxe como proposta para a gente aqui, para a nossa troca, que acho que é importante que a gente compreenda que esse é um espaço de troca, né? Não vim aqui dar nenhuma aula, não vim aqui despender um conteúdo, mas antes partilhar alguma coisa, alguma experiência possível e estabelecer relações, contatos, perceber o que a gente pode compor juntos aqui, né, nesse espaço de intercâmbio. Então, eu propus atender um pedido para falar um pouco sobre a minha experiência na produção. Então, devo fazer numa primeira parte um relato de experiência, mas costumo dizer que versar sobre si mesmo, sobre si mesma, sobre si mesmo não é muito interessante, não é muito produtivo. Então, a minha proposta vai ser fazer um relato de experiência vinculando ao quadro das políticas culturais, de maneira que a gente possa ver não a minha experiência, mas a experiência de um agente cultural neste contexto histórico, né, nesse recorte cronológico que eu vou trazer. Eu acredito que fique um pouco mais interessante. E no segundo momento, eu vou tentar trazer aqui algumas questões para a gente pensar a ação da produção cultural para além do objeto artístico, né, para além do projeto artístico e cultural, mas como uma função social, né? E aí depois a gente abre no terceiro momento para perguntas, questões, porque a ideia, eu acho que só vai ser interessante se a gente poder realmente estabelecer essa troca. Tá bem? Vamos lá, então? Bom, então vou olhar aqui para minha colinha, eu sou daquelas que organizam roteiro, tá? Então, vou contar um pouquinho, quero começar, então, dizendo como que eu chego na produção, né? Eu acho que para dizer como eu chego na produção e de como isso é quase um absurdo na minha trajetória pessoal, eu quero localizar a minha origem familiar, né? Eu sou filha e neta de baianos migrantes, avó e avô analfabetos, ele pedreiro, ela empregada doméstica, ele negro, ela branca. E sou filha de baianos também, meus pais semi-analfabetos. Digamos que na missão geracional eles avançaram um pouquinho. Meus avós eram completamente analfabetos, minha avó era capaz de assinar a primeira letra do nome, e meus pais conseguiram avançar até a quarta série, o que foi muito importante do ponto de vista geracional, como avanço na educação. Eu sou a quarta filha de uma família de 4, são 3 homens, eu sou gêmea com um, são 2 mais velhos e um gêmeo comigo. E a nossa formação foi muito pautada na educação como um valor de transformação.
tanto para minha mãe como meu pai, que são pessoas, né, até hoje meu pai continua trabalhando como pintor de parede, minha mãe é dona de casa, eles tiveram sempre um foco muito grande de que nós, os 4 filhos, né, finalizássemos o tão sonhado ensino médio. O ensino médio era realmente o máximo que a gente poderia alcançar. Então, fomos todas e todos estimulados a não abandonar os estudos. Acho que mais do que, de fato, chegar ao ensino médio era não abandonar os estudos, porque sabíamos que teríamos aí algumas dificuldades, um percurso um tanto quanto pedregoso. De fato, o percurso foi pedregoso, mas todos nós conseguimos concluir. Um dos meus irmãos teve alguma dificuldade, abandonou algumas vezes, mas conseguiu depois recuperar com o supletivo. Mas todos nós conseguimos ter isso, né, ticar esse desejo geracional. O segundo objetivo, como valor de formação, de caráter, era a gente ter, então, a carteira de trabalho assinada, porque era isso que nós constituíamos, né? Nós éramos filhas e filhos de trabalhadores. Então, o maior valor seria a carteira de trabalho. Se a gente conseguisse ter um ensino médio, então, nossa, melhor dos sonhos. Acontece que a gente também vivencia em um período histórico, portanto, que começa a colocar em xeque coloca em xeque, ou talvez evidencia aí algumas disputas que pessoas como nós não éramos tão capazes assim de perceber. Então, eu estou falando ali do final dos anos 1990, a gente tem no contexto brasileiro a segunda gestão de Fernando Henrique Cardoso, e na pasta da cultura a gente também tem a segunda gestão do Francisco Vefó, que né, esse é o período, o Ministério da Cultura, provavelmente quem está no curso sabe, mas para quem não está no curso eu gosto de introduzir, o Ministério da Cultura no Brasil foi criado em 1985, e ele já começa com um histórico de muitas derrapagens, com muitas trocas de gestão, a despeito da gente ter tido a brilhante passagem do Celso Furtado, né, em 1986, que foi muito importante para a ampliação do imaginário acerca do que é a política pública na área cultural, né, de compreensão do que significa uma pasta da cultura num processo de redemocratização. Mas, a despeito dessa, tiveram outras pessoas sérias, né, eu destaco o Celso Furtado porque é quem eu pude estudar com um pouco mais de profundidade, mas a gente tem ali, a partir de 1995 e até 2002, o primeiro período de estabilidade do Ministério da Cultura, com 2 gestões com o mesmo ministro. Quase um milagre, né? De 85 até 94 a gente teve inúmeras pessoas, e de 95 até 2002 a gente teve essa oportunidade histórica. E se no começo ali da gestão do Fernando Henrique Cardoso teve uma certa ilusão de que o neoliberalismo era um processo de democracia de acesso a bens, né, bens materiais mesmo, né? Me lembro que meu pai, como pintor de parede, ele conseguiu comprar 2 carros nesse período, e ele mobiliou a casa inteira. Então, assim, todos nós tivemos cama nova, guarda-roupa novo, sofá novo, tapete, que era um artigo de luxo, imagina, numa família popular, né? Cortina, videocassete, era um luxo, era uma vida assim, nos tornamos ricos. De repente, tínhamos no sentido ricos. Logo depois veio a dose de realidade, né? O choque de realidade, a gente percebeu assim, opa, isso não é bem assim. Então, no começo a gente teve um pequeno milagre econômico de ter R$1 equivalente a $1, e depois logo isso foi se desmontando, e a falácia do neoliberalismo foi dando suas caras. Esse é o processo em que o meu irmão mais velho, ele começa a andar com grupos populares de cursinho pré-vestibular. Houve um diálogo muito franco na minha casa, em que meu pai, né, como pintor de parede, abriu um diálogo com os filhos e disse, somente eu vou dar conta de investir nos estudos, outros 3 vão ter que correr atrás. Eu sou a última, gente, então o recado estava mais do que dado, né, você vai ter que correr atrás. Então o meu irmão mais velho conseguiu acessar a universidade privada, porque meu pai conseguiu financiar essa universidade, e ali ele encontrou algumas pessoas, professores sobretudo, né, professoras que eram críticas ao sistema, que conseguiram ajudá-lo a compreender qual era o lugar dele no mundo, e essa transformação o fez desejar, então, a universidade pública. Ele trancou o curso com 3 anos e meio, para o desespero do meu pai, que tinha pagado 3 anos e meio, faltava meio semestre, né, 1 semestre, e ele foi tentar, então, a universidade pública. Ele tentou alguns anos e conseguiu entrar na USP, na Universidade de São Paulo, né?
E ele não conseguiu ficar. Ele passou, ele entrou e ele não conseguiu permanecer, porque há também a política de permanência, né? Então houve um desajuste, um desencontro, um corpo estranho, uma voz estranha, ele era muito minoria naquele grupo. Nós estamos falando de uma universidade no início dos anos 2000, né? Não estamos falando da universidade pública hoje, onde felizmente há um resultado de políticas públicas que equilibraram aí esses perfis, né, sociais. A gente está falando de uma universidade que era absolutamente elitista mesmo, né? Então ele não deu conta de ficar. No entanto, a despeito dele não ter conseguido o canudo, que de certo seria importante na vida dele, ele foi um provocador no nosso núcleo familiar para que a gente percebesse questões e contradições sociais que a gente não estava tão atento. E foi ele, então, que colocou o desejo de que nós três, os três que não estavam ainda estudando na universidade, desejássemos a universidade. Os meus 2 irmãos do meio tentaram e desistiram no processo, mas talvez eu tenha sido a mais tinhosa de todos, porque eu fiquei 7 anos tentando e eu consegui em algum momento. Foram 7 anos, por quê? Porque nós não tínhamos ainda política de cotas. E nós não tínhamos ainda um contexto político que favorecesse a entrada de alguém que vem de uma realidade periférica. Então, tudo isso para entender que não se trata de mérito, nada do que eu vou falar se trata de mérito. Muitas pessoas tentaram e desistiram no meio desse percurso, né? Não se trata absolutamente de mérito, se trata de condições políticas que foram favorecendo. No ano em que eu consegui entrar na Unicamp, a Unicamp estava inaugurando um ensaio, vamos dizer, um piloto daquilo que seriam as cotas. Né? Então havia na segunda fase, você tinha que passar na primeira fase, mas na segunda fase você tinha, na medida que você não zerasse a matéria, que você garantisse ali 0,5, no caso de física foi isso mesmo que eu tentei fazer, ter 0,5 para não zerar, você tinha 5 pontos dados, você tinha uma questão dada pela própria universidade. Uma política muito discreta, muito pontual, mas foi fundamental para que eu conseguisse entrar, tá? Isso acontece em 2008, tá bem? Só que a minha entrada na produção cultural dá 2 anos antes. Se dá 2 anos antes. Como? Eu já morava aqui em Barão Geraldo, onde eu estou falando com vocês, onde está a Unicamp, e eu era frequentadora de um espaço cultural independente chamado Barracão Teatro. O Barracão estava completando 10 anos de trajetória e um dia eu estava num ponto de ônibus indo para uma entrevista de emprego quando passou a diretora fundadora desse grupo, que é a Tiche Viana. Então, a minha entrada na produção, gente, se deu por uma carona. Mas acaso impossível. Não fosse essa carona, muito pouco provável eu enxergaria a produção cultural como ofício. Porque, a despeito de eu ter entrado na universidade, o que é um avanço muito considerável para a linhagem da qual eu relatei até agora, o teto da ambição profissional também tinha um limite. Pensar a produção era algo muito liberal para mim, no sentido de pensar, não tem salário, não tem carteira assinada, não tem segurança, tudo no risco, isso não é para mim. Né? Então, quando eu entro naquele carro, eu tenho uns 5 minutos de diálogo com a Tiche Viana, e nesse diálogo ela me conta que o Barracão Teatro, que é o grupo do qual ela é fundadora e diretora, tinha acabado de ganhar um edital da Petrobras, portanto nós já estamos falando de políticas públicas que atendem grupos do interior, tá? Para celebrar os 10 anos do grupo. Eles tinham um profissional da produção, que era o Leonel Carneiro, e eles precisavam de uma assistente de produção. E a Tiche me convidou, então, para ser essa assistente de produção. Me lembro que, ao fazer esse convite, a minha pergunta para ela foi: o que é isso? O que é a produção? Assistente do que eu vou ser? E a resposta dela foi: você vai entender, fica tranquila que você vai gostar. E fui. Estava numa fase eu não estava exatamente desempregada, eu estava numa licença longa de um projeto social que eu tinha trabalhado durante 6 anos. Como eu fui a primeira colaboradora, a primeira funcionária do projeto, eu tinha acumulado alguns anos em férias, eu estava me valendo ainda um descanso, mas como eu sou trabalhadora, logo 2 semanas depois, quietinha em casa, eu já comecei a procurar um trabalho para as minhas férias prolongadas. Então, fui fazer uma experiência pontual no Barracão Teatro, e me lembro que a primeira sensação que eu tive, e isso é muito importante para um trabalho que eu tento realizar, que é o do diálogo com quem não é da área.
que eu acho que é um dos grandes problemas que nós, agentes culturais, temos. A gente se torna muito ensimesmado dentro do nosso terreno das artes, da política cultural, a gente fala muito sobre os nossos assuntos e a gente desaprende ou nem sempre consegue estabelecer diálogo com a sociedade. Então, eu era parte dessa sociedade da qual estou falando agora. Entro no espaço cultural e, para mim, tudo aquilo é uma bagunça. Claro que não era. Tá? É só uma outra lógica, né? Um outro modo de organização e uma outra estética mesmo. Mas para mim, que vinha de um projeto social na área da educação, olhar para o escritório daquela maneira, eu pensava, eu não tenho condição de trabalhar aqui, eu vou precisar pedir 2 semanas para organizar esse espaço. Então eu lembro que as minhas 2 primeiras semanas no universo das artes foi organizando o espaço físico do trabalho, o que eu acho que é fundamental. Fundamental para qualquer pessoa que pensa atuar na produção, ter um espaço físico organizado. Foram 2 semanas de organização física mesmo, de entender o que é o computador da direção, o que é o computador da produção, o que vai ficar dentro desse computador, o que vai ficar naquele, mas também física no sentido de esses livros vão ficar organizados aqui, esses DVDs vão ficar organizados aqui, o papel a área de papelaria que a gente precisa fica aqui, acomodada, para ter mesmo assim a possibilidade de pensar os projetos e não ficar tentando organizar o projeto, o espaço, enquanto você está, né, escrevendo, idealizando e por aí vai. 2 semanas depois, eu começo a participar, então, de reuniões de produção do Barracão Teatro. E a primeira coisa que me chama a atenção é que não há ali uma pauta esclarecida para a reunião. Eu vinha de um projeto social. E no projeto social, eu fiz boa parte da minha formação se deu no Senac, com cursos pontuais de secretária, gerenciamento de agenda, planilha Excel, datilografia, sabe essas formações técnicas bem pontuais? Gabaritei todas, gente. Foram 6 anos ali, tudo que abria de inscrição eu estava lá. Eu tinha uma pasta que era assim, eu era colecionadora de diplomas, eu amava fazer esses cursos, isso me melhorava imediatamente no meu trabalho, era cotidiano, era imediata a aplicação desses aprendizados técnicos. Então, quando eu chego ali, a primeira coisa que eu percebo, e não estou falando do barracão, mas estou falando de uma certa lógica que se dá na arte como um todo, e até hoje eu percebo isso, que é um modo de operar muito singular e que na minha percepção, na minha perspectiva, isso era só a minha percepção, né? Era muito caótico, porque eu dizia, mas como é que as pessoas vão para uma reunião e não tem uma pauta estabelecida? Do que nós vamos falar, afinal de contas? E eu me lembro que eu cheguei com um caderninho e perguntei, qual é a pauta? Bem secretarinha, né? Qual é a pauta da reunião? E todo mundo se olhou e falou, qual é a pauta? O outro falou, qual é a pauta? E todo mundo foi jogando um pro outro, ficaram um pouco constrangidos, porque a mais novatinha ali estava constrangendo, né? Para dizer, e aí, gente, vocês vão fazer uma reunião e não tem pauta? Então, há uma percepção ali também que é muito preciosa para mim, que é de perceber que toda a experiência que eu tinha tido no âmbito da secretaria, do administrativo, era muito bem-vinda para o universo das artes, neste lugarzinho que estavam chamando aí para mim, estavam me apresentando como produção. Então, eu não sabia exatamente o que era produção, eu fui aprendendo, fui percebendo o que era, mas eu fui vendo uma possibilidade de uma articulação muito feliz de 2 coisas que eu gostava muito. Eu era espectadora de arte, de teatro, eu ia muito ao teatro, e eu gostava muito de ser secretária. Amava ser secretária. Quando eu era criança, minha brincadeira era ser secretária. Falei, gente, tá aqui, achei meu ofício. E foi exatamente essa minha sensação quando eu estava ali no barracão percebendo como é que eu demorei tanto para descobrir isso. Isso aqui é o que eu vim fazer no mundo, eu sou produtora. Eu vou emprestar toda a minha formação técnica no âmbito do projeto social, que eu comecei como secretária e saí como gerente de projeto, porque eu tive uma ascensão muito grande no projeto, fui um cargo de confiança, então fui ganhando, vamos dizer assim, outras habilidades, né? Mas a minha entrada se deu no âmbito da secretaria, eu era a primeira e única secretária nos primeiros 2 anos. Quando eu saí do projeto, nós éramos em 45 funcionários registrados na carteira. Nós éramos 3 pessoas no primeiro dia do projeto social. Né, os 2 professores que idealizaram o projeto e eu que era secretária. Eu ia uma vez por semana fazer recebimento de mensalidade, era um projeto social, né, popular, pensando justamente a entrada de trabalhadores, filhas e filhos de trabalhadores e trabalhadoras na universidade pública. Então eu fui forjada neste lugar, neste ambiente. Estou falando do final da década de 90, tá?
e início dos anos 2000, quando eu entro. Então, eu fiquei ali durante todos esses anos, foram 7 anos no total nesse projeto, até eu entrar, então, em 2006 e perceber que a produção era o meu lugar. Então, eu tenho uma negociação que não é tão fácil assim, porque eu quero sair do projeto social, eu quero entrar na produção, então tem um tempo de treinar uma pessoa para deixar no meu lugar. Eu costumo dizer que eu deixei uma pessoa muito mais competente do que eu ali, falo isso sempre, porque a minha formação era empírica, absolutamente empírica, e dos cursos técnicos que eu podia fazer, né? E quando eu saio desse projeto social, eu deixo uma profissional que tem uma formação, que tem a capacidade disso que a professora Carla falou aqui, né? A capacidade de ter uma análise sobre o fenômeno. Né, o que eu conseguia era, na melhor das hipóteses, resolver os problemas e estabelecer algum plano de gestão, que era eficiente, mas, vamos dizer, era modesto perto daquilo que o projeto poderia realizar. Então, foi muito importante, né, esse intercâmbio de pessoas, muito embora as pessoas, os fundadores do projeto social tivessem um pouco apego, não queriam me deixar sair, então foi uma saída um pouco dolorida. Mas o fato é, então, que em 2006, no final de 2006, eu começo a minha parceria profissional com o ator Eduardo Okamoto. Eu saio do Barracão, volto para o projeto social. Do projeto social eu vou fazer cursos em São Paulo, porque não tinha esses cursos em Campinas. Eu faço 2 cursos longos de 3, 4 meses, e quando eu volto, eu tenho algumas propostas de trabalho. A primeira questão que me chama a atenção era isso, né? A demanda por profissionais da produção. Estou falando de 2006. O que está acontecendo em 2006 no Brasil e o que estava acontecendo em 2006 aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas? 2006 é um ano em que a gente cria no município o nosso Fundo de Investimento Cultural. É o ano em que o Estado abre o Programa de Ação Cultural, que nós chamamos aqui de PROAC, e é o ano em que a Funarte lança o Miriam Muniz, o Prêmio Miriam Muniz. Esses 3 programas de fomento à cultura se dão no mesmo ano. Isso é muito sintomático. Por que isso acontece em 2006? Porque ao final de 2002 a gente elege Luiz Inácio Lula da Silva e a gente tem no Ministério da Cultura a representação de Gilberto Gil, que inaugura uma nova forma de compreensão da cultura pelo viés do Estado. Então, no seu discurso de posse, que é um discurso luminoso, no mínimo, né, no melhor das hipóteses, ele é luminoso, ele pontua claramente que o Estado não é um produtor cultural, mas ele é um fomentador, um facilitador cultural, e que cabe ao Estado iluminar aquilo que já é produzido e criar condições para que haja a circulação, a difusão e o acesso. E nesse discurso, ele está falando algo que é muito precioso. Ele está dizendo, primeiro, sobre reconhecer o que é produzido. Então, nisso a gente pode perceber que há produções que não são reconhecidas, e a gente sabe disso, porque a gente pode falar da cultura com C maiúsculo, que é a tal cultura erudita, que é a tal cultura dos clássicos, que despreza a cultura popular e tudo aquilo que não cabe dentro desse guarda-chuva, né, da erudição. Segundo, ele fala sobre o fomento à circulação, então nisso reside em compreender que não basta a produção, a criação dos bens simbólicos, não basta a gente criar um espetáculo, não basta a gente ter condições de criar uma mostra, um festival, um show, um disco, né, um CD, ou uma feira literária, se a gente não tem condições de fazer com que isso circule. E um terceiro ponto aí para fechar o tripé, ele fala sobre acesso. Portanto, ele está falando de população. Então, é um entendimento muito abrangente de cultura, né, no sentido antropológico, como ele colocou, que é, portanto, não compreender a cultura apenas como as linguagens artísticas, como até então vinha, né, tradicionalmente sendo compreendido, ou pelo menos nas 2 últimas gestões, né, de Francisco Verfort, foi o foco, né, entender a cultura como artes apenas, e pensaram a política pública, a única política pública que foi bastante difundida por Francisco Verfort foi a Lei Rouanet. Nenhum problema nisso, é importante, é uma política pública, a gente não pode esquecer disso jamais, apesar das distorções dela, de eu ser pessoalmente crítica à Lei Rouanet, hoje eu me vejo obrigada a salvá-la, porque o que estão falando da Lei Rouanet é outra coisa, né? A deformação da narrativa em torno da Lei Rouanet é tão grave que pessoas que têm críticas à Lei Rouanet como eu, me vejo hoje obrigada a defendê-la, dizer, não, pera um pouco, tem problemas, mas a gente não vai jogar fora a nossa única lei de incentivo fiscal federal. Não estamos, assim, com muitas opções de políticas públicas para a gente jogar fora algo que foi uma conquista histórica de muitos anos. Foram 11 anos
de debate no parlamento para aprovação da lei Sarney, que na verdade era o antigo nome dela, né? Em 91, 92 que ela muda para a lei Rouanet. Então ela tem problemas? Claro que ela tem problemas, a gente precisa reformulá-la. A crítica que eu faço quando eu falo do Francisco Verfort no Ministério da Cultura entre 95 e 2002, investindo todos os seus esforços, ou quase todos os seus esforços nessa política, é porque não é possível pensar que uma política pública vai dar contas da diversidade de produção cultural de um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, é claro que ela vai ser elitista, porque qualquer que seja a única política cultural, ela não dá conta disso. Há especificidades das linguagens, das manifestações artísticas culturais, que tem que ter uma sensibilidade aí de aproximação com as suas políticas. Então, precisa ter muitas políticas culturais que dialoguem com essa diferença, com essa diversidade. Quando a gente tem ali em 2003 a chegada de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, a gente tem, portanto, este interesse. É esse viés que se dá nessa gestão. O interesse pela promoção da diversidade, pelo fomento à produção, pelo fomento à difusão e o fomento ao acesso. Né? Então, a gente está falando de algo que é muito mais abrangente do que a gente tinha. Então, em 2006, quando eu estou entrando nesse mundo da política cultural, da produção cultural, eu estou chegando no melhor momento, porque tem um grau de maturidade de todos os debates, todos os avanços de política, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal. E é importante localizar que a gestão municipal não era de esquerda aqui na cidade. Para a gente também avançar numa certa compreensão sobre a disputa política, que não pode ser tão blocada. Então, eu sou de esquerda, só converso com pessoas de esquerda. Eu sou de direita e só falo com pessoas de direita. Eu sou de esquerda declaradamente e sempre falo isso publicamente, mas eu converso com todas as pessoas que estejam interessadas em pautas progressistas. A gente precisa ampliar o debate, sobretudo se a gente olha para os nossos parlamentos, e a gente pode olhar para o âmbito local, né, para a Câmara de Vereadoras e Vereadores, a gente olha para nossas assembleias legislativas de Estado, e a gente olha para o parlamento lá no Congresso. Não vai dar para a gente manter essa ingenuidade de achar que é possível avançar com pautas progressistas falando apenas com os nossos pares. A gente precisa ampliar o diálogo, encontrar assim, quem são as vozes progressistas que estão neste lugar de decisão, né? Que são nossos representantes. Lembrando sempre que quem está na gestão pública não está gerindo o município, ou o estado, ou o país para quem votou apenas, mas para a população como um todo. Portanto, oposição ou não, nós temos que nos colocar, nós temos que nos posicionar e abrir espaços de diálogo, né? Então, entro num momento muito promissor, a minha entrada está num momento muito promissor. Quando eu digo que eu faço 2 cursos e quando eu volto eu tenho 5 propostas de trabalho, o que eu estou dizendo havia então uma formalização, uma profissionalização crescente no âmbito das artes e da cultura, de modo que grupos pequenos, porque era o caso, grupos que tinham ali 5, 6 anos, estavam procurando profissionais para responder especificamente para a área da produção. Isso é um fenômeno histórico. É um fenômeno histórico, isso é localizado do ponto de vista histórico. Havia condições para isso. Né? Então, a minha escolha pela produção foi muito feliz nesse sentido, naquele momento, porque eu dei a sorte de estar num momento histórico que era favorável. Tá? Havia demanda, precisava. E ali, frente a essas ofertas, eu fiz uma escolha de ser, então, a parceira do ator Eduardo Okamoto, que é um ator paulista, formado na Unicamp também. Na época ele tinha graduação e mestrado, estava se doutorando, né? E hoje ele se tornou professor, mas eu vou contar como que isso se dá no tempo. Então, o que acontece ali no início da nossa parceria? A gente tem a disponibilidade de algumas políticas públicas, mas a gente não sabe ainda escrever projeto, a gente não sabe ainda montar orçamento direito, a gente tem uma ideia a gente era agentes culturais chegando nessa arena. Então, a gente leva um tempo ali para entrar no que eu chamo de engrenagem. E nisso também reside uma partilha de que as coisas se dão com o tempo. É preciso aprender a fazer. Né? Então, a gente escrevia bem? Escrevia.
sabia montar um projeto de pesquisa? Ele sabia, eu não, eu estava ainda no vestibular, tá, gente? Nessa época eu ainda estava tentando passar na prova, na primeira fase da Unicamp. Mas a gente tinha aí, vamos dizer, um complemento de saberes das duas partes, que nos dava mínimas condições de apresentar projetos para editais culturais. Mas a gente precisou de um tempo para entrar na engrenagem, de maneira que o nosso primeiro projeto aprovado acontece em 2009. Portanto, eu estou falando de 3 anos depois, tá? Como é que a gente vive de 2006 a 2009, Daniele? Com cachês muito pontuais. Cachês muito pontuais, participando de festivais pequenos, uma outra unidade de SESC. Aqui em São Paulo nós temos o SESC, que é uma instituição cultural extremamente importante para esse tripé que eu falei, que Gil fala, né, no seu discurso de posse, que tem que ver com o cuidado da produção, da difusão e do acesso, né? O SESC é quase, eles refutam essa definição, mas como eu não sou do SESC, eu tenho liberdade de falar disso, é quase como o papel do Estado. Né, ele cumpre, de certa maneira, o papel do Estado, embora ele não seja Estado. Isso é importante deixar claro. Né? Então, vamos entender assim, a gente vivia como todo mundo vivia, com cachês pontuais, com cachês que não eram exatamente estabelecidos, né? Qual é o valor do espetáculo, quanto que cobra aqui, o festival ali paga isso, o outro paga assim, como vive a maior parte dos agentes culturais. O que acontece, e aí talvez a gente possa colocar como um primeiro divisor de águas, é que entre 2007 e 2008, eu e o Eduardo Okamoto, a gente empreende uma primeira experiência de planejamento estratégico. A gente para durante um tempo para se perguntar, para defrontar com algumas questões, né, que foram muito fundamentais para a gente estruturar um modo de fazer. E aqui também há uma questão que eu gostaria de partilhar sobre a importância do planejamento estratégico para agentes que respondem pela sua própria produção ou que respondem pela produção de algum projeto artístico. Tá? Então, não acho que o planejamento é algo importante apenas para produtoras, produtores, gestoras e gestores, mas, sobretudo, para pessoas que estão frente a projetos artísticos independentes e que precisam amadurecer um modo de produção, organizar o seu cotidiano, trabalhar com objetivos mínimos para curto, médio e longo prazo, organizar uma agenda, né? E nesse processo de planejamento, a gente estabeleceu uma métrica, a gente fez um exercício de desejo de viver de arte. Veja, isso era possível em 2008. A gente podia sonhar em viver de arte. Então, a gente estabeleceu uma meta. Nós queríamos, até final de 2009, não ter outros vínculos institucionais que não fosse o trabalho com a produção e ele como ator. A gente queria viver disso que a gente fazia. Tá? E a gente estabeleceu, então, quanto que a gente precisava vender de espetáculos. Primeiro, a gente fez uma relação de todos os projetos que a gente tinha. Espetáculos, oficinas, livro, ele já tinha um livro publicado, demonstrações técnicas, palestras, tudo que a gente podia apresentar para um possível financiador. Seja um financiador que ia comprar um projeto pontual, seja um edital que possibilitava a gente pensar com mais liberdade aí uma programação articulada, né, que pudesse ter espetáculos, oficinas, tudo isso articulado. E depois da gente elencar todos esses projetos, a gente estabeleceu aí cachês mínimo e cachês máximo. Então, assim, qual é o piso? Qual é o mínimo que a gente pode estabelecer de cachê de cada uma dessas ações? Qual é o ideal e qual é o máximo que a gente pode propor? Tá? Estabelecendo aí também uma ética entre as pessoas que iriam comprar o nosso trabalho para não ter essas aberrações de um a gente faz por 3 e por outro a gente faz por 30, sei lá, né? Estou falando qualquer coisa aqui só para ter uma noção de quando a coisa não tem critério aleatória, né? De como a gente pode comprometer a nossa rede de contatos, porque as pessoas se conversam, obviamente, e alguém vai chegar aqui e falar: Carla, você comprou um espetáculo do Okamoto, quanto você pagou? Paguei tanto. Puxa, para mim ela está cobrando 4 vezes mais. Né? Então, para a gente era importante dizer assim, quanto custa? Qual é o valor? E estabelecer o nosso mínimo, que era um processo de maturidade muito importante de compreender o valor do nosso trabalho. Porque não se paga pela 1 hora do espetáculo. E é claro que a gente teve a sorte, muitas vezes, de encontrar interlocuções muito sensíveis de compreender isso. Mas é óbvio que a gente também encontrou pessoas que não tinham capacidade de compreender isso e diziam: mas isso por 1 hora? Não, pera um pouquinho que eu vou te mostrar o que está envolvido nisso.
os espetáculos do Eduardo, isso não acho que é específico do Eduardo, eu acho que é importante a gente saber, a gente se apropriar para poder a gente fazer a defesa no momento que precisa. Mas são processos de pesquisa longuíssimos. O espetáculo em questão, quando eu chego, ele tem um espetáculo que eu agora imagino nessa hora, que ele tinha estreado em 2006. Então, quando eu entro na parceria com ele, a gente tinha um espetáculo, tá? Esse espetáculo foram mais de 3 anos de processo criativo. Esse espetáculo era solo, a gente sabe como que é, né? O preconceito em torno do trabalho solo. As pessoas falam assim, eu quero ver espetáculo de teatro, não solo. Eu falo, mas o que é isso? Vamos conversar, quero entender, né? Segunda, era de um ator muito pouco conhecido, ele já tinha empreendido uma circulação do seu espetáculo antes da gente começar a trabalhar, isso é importante situar, era um ator que se produzia, então ele tinha construído sozinho um site para ele mesmo, na época que vendia em banca de jornal um disquinho, um CDzinho que dizia, monte você mesmo, né? Porque tinha uma grande dificuldade de falar sobre o seu próprio trabalho no telefone. Como é o que acontece com muitas pessoas. Como é que eu falo para alguém assim, compra meu espetáculo, ele é muito bom. Olha, eu sou um ótimo ator. Esse constrangimento, né? Então, como que ele se defendeu disso? Ele comprou um CD numa banca de jornal e ele montou o próprio site, na época que era muito raro, então parecia que era profissional, assim, era super profissional, entendeu? O fato de ter um site minimamente organizado com algumas informações ali que eram extremamente importantes para que desse um respaldo na negociação. E eu, claro, me vali muito disso. Então, eu usava muito o site como respaldo. Todas os meus contatos dava com o link do site. Saiba mais aqui. Só isso dava um certo. Nossa, que coisa importante. Né? A gente está falando só de organização. É só isso. Né? Não estou colocando aqui em xeque a qualidade do processo artístico, porque isso ainda não é possível de saber. Né? Quando a gente está nessa negociação ainda, o melhor que se pode ter são boas imagens que vão ajudar, um registro videográfico que certamente vai ajudar, mas nada substitui a experiência. E, no caso, eu estava falando com pessoas que ainda não conheciam a experiência, né? Tudo isso para dizer, então, que neste momento a gente a gente compreendeu que se a gente vendesse um espetáculo por mês, respeitando o nosso piso, a gente poderia viver de arte. Então, a nossa meta em 2009 era ter um espetáculo por mês vendido. Ocorre que a gente fechou 2009 com mais de 100 apresentações realizadas. Eu estou falando de 2 coisas aqui. Primeiro, de uma organização prévia que nos abriu condições e mesmo um desafio para que a gente tivesse ao menos 12 apresentações realizadas ao final do ano. Isso daria condições para que a gente pudesse não fazer outras ações que não o teatro, a produção teatral. E eu estou falando de uma surpresa ao perceber que no nosso foco, claro que teve trabalho, claro que teve foco e disciplina, mas havia uma conjuntura histórica muito favorável, de modo que a gente conseguiu chegar a essa marca que era surpreendente para a gente. Mais de 100 apresentações realizadas em um ano. Do que a gente está falando? De mérito? De maneira nenhuma. A gente está falando de um contexto histórico que favorecia que este foco encontrasse afluência. Tá? Estamos falando de 2009. É o final da segunda gestão de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência e de Juca Ferreira no Ministério da Cultura, porque em 2008 o Gil sai do Ministério e deixa Juca, né, como seu parceiro que vai aí garantir a continuidade dos programas, e é o que o Juca faz. Em 2010, a gente tem as eleições, a gente elege a presidenta Dilma Rousseff e, curiosamente, para espanto de quem era da área cultural, a gente não tem o Juca Ferreira como ministro da Cultura. Por se tratar de uma gestão de continuidade da presidência, para a gente era absolutamente previsível, né, de que a gente continuaria com uma gestão de um programa que está dando certo, vamos dizer assim, né? Não vamos mexer naquilo que está dando certo, não é assim que a boa política estabelece? Aquilo que está dando certo a gente não mexe. Curiosamente, a gente tem uma alteração, a Dilma nomeia a Ana de Holanda para ser a ministra da Cultura, e nisso residiu uma primeira derrapagem.
que a gente tem no nosso processo histórico. Então, a gente sai de duas gestões que são muito luminosas, estruturantes, onde muitas pautas foram avançadas. A gente pode falar do Sistema Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Cultura, do Programa Cultura Viva, de uma série de ações, né, da abertura de muitas secretarias municipais de cultura, de secretarias estaduais de cultura, de criações de conselho, há realmente, assim, muitos avanços históricos e que vai refletir nesse último 1 ano nosso, e eu já vou retomar isso, tá? Já vou fazer esse link. Mas o que ocorre, então, é que em 2011 a gente tem essa surpresa e a gente encontra ali na Ana de Holanda muito pouco espaço de interlocução. Os processos, os projetos que estavam encaminhados, os programas são, em sua grande maioria, interrompidos, e a gente tem retrocessos, inclusive, do ponto de vista orçamentário, e um retrocesso, sobretudo, na narrativa que estava sendo consolidada. Então, a gente começa a retomar pautas que já estavam consideradas como superadas, entre elas a pauta dos direitos autorais, que ela retoma dentro de uma lógica que era contrária àquilo que a gente vinha observando no debate público, né? O que acontece ali em 2011, em 2012, na nossa experiência? A gente está, em 2009, a gente tem aqui no âmbito da parceria com o Okamoto, a gente consegue aprovar o primeiro projeto de circulação estadual. Em 2010, a gente realiza o primeiro de nacional, e a partir dali a gente começa a ter uma aprovação bienal em cada um deles. Então, a gente tem, por uma questão, inclusive, de ética, a gente apresenta projetos ano sim, ano não, naquele edital. Então, no edital do PROAC, que era um programa de ação cultural do Estado, a gente apresentou em 2009, em 2011, 2013, e a gente foi sendo aprovado em todas essas edições, né, sempre pulando um ano. E no ano que alternava, a gente ia para o federal, que era a Miriam Muniz, e a gente também teve isso, 2011, 2013, 2015. Em 2011, 2012, a gente começa a perceber aí uma certa queda das possibilidades de circulação. A gente sente no número de apresentações que começa a cair. A gente estava com aquela média de 100, a gente estava ali numa média de 60, era ainda alta, mas a gente percebia já assim, tem alguma coisa em transformação aqui, né? A política cultural que está sendo estabelecida ou desestabelecida afetava agentes culturais como nós diretamente. E ali, no primeiro semestre de 2012, ocorre de forma não combinada, não articulada, e depois de muitos anos só que a gente caiu essa ficha, que eu presto um concurso no Ministério da Cultura, a partir da Fundação Casa Rui Barbosa, para ser bolsista no setor de políticas culturais. E, ao mesmo tempo, o Okamoto presta concurso como professor docente na Unicamp. É importante dizer que, antes disso, entre 2007 e 2009, ele foi professor da Universidade Federal, agora é o UFCM, isso, Universidade Federal de Santa Maria, quando ele estava se doutorando na Unicamp. Isso não refletiu no nosso processo artístico, em matéria de segurança econômica, porque ele não tinha bolsa na graduação, e ele precisava ir e voltar para Santa Maria semanalmente, no momento em que não tinha aeroportos, voos da cidade de Campinas, direto para Porto Alegre. Então, ele tinha um deslocamento que era muito caro, quase 60% do salário como professor mestre, né, que ele tinha na universidade, era reinvestido no traslado. Então, era deslocamento até São Paulo, aeroporto de São Paulo até o aeroporto de Porto Alegre até Santa Maria, toda semana, e depois essa volta, né? Então, a gente não teve um impacto, nenhuma segurança financeira que pudesse nos respaldar e nos dizer, tá tudo bem aqui, a gente dá conta. No entanto, ele sai em 2009, em janeiro de 2009, e vive de janeiro de 2009 até setembro de 2012 como ator, nessa parceria comigo. Então, este é um momento em que se dá a compra do primeiro carro, que era um Celta, que cabia 2 espetáculos, isso é importante de dizer, porque tinha uma clareza de modo de produção, a gente queria circular com os espetáculos, e a nossa prioridade era, esses espetáculos têm que caber no Celta. Tá? Queria ter um cenário dos sonhos? Puxa, seria incrível, mas a gente não podia apostar nisso, porque isso inviabilizaria a circulação que a gente desejava fazer.
Então, ele tinha 2 espetáculos, aqui, o Agora e Nós de Nossa Hora, que é o primeiro que ele já tinha estreado quando eu cheguei, e em 2008 ele estreou o Eldorado, que foi o resultado do doutorado, que é quando ele defende o doutorado, né? É processo artístico sempre vinculado aos processos de pós-graduação. O Agora e Nós de Nossa Hora é resultado do mestrado, e o Eldorado é resultado do doutorado. E aí, então, a gente teve, entre janeiro de 2009 e setembro de 2012, anos de aventura, gente, muito mambembe, né, vivendo de arte no Brasil. De novo, vou repetir, tinha trabalho, tinha disciplina, muita. Carga horária, assim, de trabalho diária, marcado na caneta, né, não menos do que 8 horas jamais. Todos os dias de segunda a sexta a gente trabalhava para isso, os 2 parceiros, e tinha esse resultado. Mas por quê? Por conta de mérito? De novo, de maneira alguma. Porque nós tínhamos uma conjuntura histórica que era muito favorável. A gente percebeu a derrapagem, o que significou para a gente ali em 2012, e a gente achou que seria um bom momento de buscar outras pairagens. Então, em 2012, o que acontece? Eu presto esse concurso na Casa Rui Barbosa. A Fundação Casa Rui Barbosa, para quem não conhece, está sediada no Rio de Janeiro, e era uma fundação vinculada ao extinto Ministério da Cultura, né, um braço do Ministério da Cultura, e eu tive a sorte de ser bolsista orientada pela professora Lia Calabre, que é, para mim, imagino que para muitas pessoas, né, uma das grandes referências de pesquisa na política pública de cultura, pela sua seriedade, pelo seu compromisso ético-social, né, e pela sua formação, né, todo mundo que passa ali pela Lia, vamos dizer, tem uma função, ativada ali, desejos muito sérios, né, muito comprometidos com o desenvolvimento dessa agenda da política cultural no âmbito nacional. E o Okamoto, ele é aprovado, então, no concurso como docente da Universidade Estadual de Campinas, no Departamento de Artes Cênicas, onde ele tinha estudado, como na graduação, no mestrado e no doutorado. O que acontece, então, neste momento, gente? Nós temos, então, uma nova conjuntura de parceria, concorda? Não dava mais para ficar mambembando no Celtinha por aí. A gente tinha que mudar um pouco o plano. Primeiro, porque ele tinha agora uma carga horária comprometida com a própria universidade, né, e tinha uma segurança financeira que tirava também a necessidade de fazer tantas apresentações semanais. Então, no primeiro momento, a gente pisa no freio, ele vai mergulhar na docência, e eu vou mergulhar na pesquisa de políticas culturais. E a gente diminui drasticamente, mas no melhor dos sentidos, né, o número de apresentações por mês, porque a gente tinha aí um foco agora dividido. Né, ele na pesquisa enquanto docente, porque ele entende a docência como um espaço também de desenvolvimento da sua pesquisa, né, é uma dimensão do desenvolvimento da pesquisa dele enquanto ator, e eu encontrando aí este terreno que me era muito novo, chamado política cultural. Quando eu chego na Casa Rui Barbosa, a primeira coisa que me impactua a Lia, ela promovia encontros de grupos de estudo. Então, eram pessoas que tinham eu já estava formada, tá? Isso é importante dizer, eu não contei, né? Eu já acabava de me formar na Unicamp, imagina a emoção, né? Levar minha mãe e meu pai para a universidade pública e eles levantaram para bater palma para a primeira pessoa da família. Foi um momento histórico, simboliza demais para pessoas com essa origem social. Muito, por isso que as pessoas postam mesmo, elas escrevem, porque precisa ser dito. E inaugurar uma nova história, que não é individual de maneira nenhuma, ela é coletiva, ela é geracional. Há um filme que eu gosto muito, que é o filme Que Horas Ela Volta, da Ana Mulher. Acho que muitas pessoas aqui devem ter assistido, né? E tem uma personagem que é uma personagem que simboliza essa geração, que é a Jéssica, que é a filha da personagem da Regina Casé, que vem, que migra, né? Ela fica no Recife, porque a mãe empregada vem buscar trabalho em São Paulo, mas não consegue trazer trazer a filha com ela. Foi exatamente a história da minha avó. Minha avó conseguiu trazer a minha mãe, que era a única filha, deixou os filhos lá, foi buscando com o tempo, né? Porque ela era empregada e não podia levar a filha no trabalho, mas também não tinha onde deixar. Todas essas questões que são muito recorrentes para filhas e filhos de empregadas domésticas. Sobretudo nesse momento histórico, estou falando de uma migração da minha avó que se deu na década de 60, estou falando de ditadura militar, né? Mas então, em 2008, eu entro na graduação em Ciências Sociais, e eu me formo em 2011, e em setembro de 2012,
Foi exatamente no mesmo mês, e a gente só se deu conta disso muito tempo depois, viu, gente? A gente não se deu conta ali naquele momento. O Okamoto começa a sua experiência como docente na Unicamp, e eu como pesquisadora, como estudante, né? Eu prefiro dizer que pesquisadora veio depois, com o tempo, mas ali era como uma interessada, uma estudiosa no campo das políticas culturais. E nessa experiência, ali ela promovia encontro entre todas e todos os bolsistas. Então, a gente tinha ali experiências múltiplas, doutorandas, doutorandos, mestrandas e mestrandos, e pessoas da graduação como eu, que estavam ali com a Bolsa Técnica. E neste encontro residia debates que eram muito interessantes. A primeira coisa que me chama a atenção, como produtora cultural do grupo, é perceber, então, como a política cultural condicionava, ou, em alguns casos, determinava os modos de produção dos agentes culturais, que era algo que, para mim, eu não fazia nenhuma associação. Na minha cabeça, aquilo que a gente estava conseguindo fazer, 1000 apresentações, era porque a gente era bom. A gente achava que a gente era muito bom no que a gente fazia. A gente falava, não, a gente está fazendo certinho. Está dando tudo certo, é porque a gente está muito bom. Mas aí depois, gente, quando começou a diminuir por outras razões que não os compromissos paralelos, quando você começa a perceber assim, peraí um pouco, a gente está vivendo então um momento histórico, não foi sempre assim. Antes era diferente? Quem é esse Francisco Verfort? Como assim o Ministério da Cultura só foi criado em 85? Achava que era 1600 e não sei o quê, né? Como assim não tinha uma política nacional? Nossa, é super recente, a gente está engatinhando, né? Todas as fichas que vão caindo e a compreensão de que, então, a conjuntura histórica e, sobretudo, a política cultural, ou mesmo a política da não política, porque sempre há um projeto, mesmo a ausência da política cultural, ela determina também nossos modos de operar. Então, como eu escrevo o projeto, se eu escrevo o projeto, o que eu penso nos meus projetos, o que eu incluo como proposta artística dos meus projetos, tem que ver com o imaginário que só é possível de acordo com a política cultural vigente. Então, eu não imagino um projeto da minha cabeça e falo, quero realizar... Não, eu vou ler o edital. E a partir do edital, eu dialogo com o edital e vejo o que é viável realizar dentro do meu projeto artístico. Eu adoraria fazer isso, mas a política cultural me dá condições de realizar isso, eu preciso adaptar, eu preciso, né, modular isso. Então, essa compreensão de que a política cultural condicionava os nossos modos de produção de uma geração, me fez pensar, então, que a função da produção talvez não fosse apenas viabilizar projetos artísticos no sentido clássico que a gente entende, que é a venda de espetáculos. Estou falando de um jeito bonito, viu, gente? Mas o que a gente ouve, né, na condição de produção é assim, você sabe vender espetáculo? Estou precisando de alguém para vender meu espetáculo, você não quer ser minha produtora? Aí você fala, puxa, compreender a produção como isso é realmente muito triste e muito pobre. A produção é bem mais do que isso, ou melhor, ela pode ser bem mais do que isso. Claro que pensar a viabilização dos bens culturais faz parte do escopo de um trabalho da produção. Claro, faz todo sentido. Pensar quais são os circuitos, o valor, né, a valoração disso, tudo isso faz parte, mas só isso era muito pouco. No entanto, eu não conseguia avançar para além disso. Eu comecei a ter uma série de questões que começaram a ser... aparecer para mim, pipocar, como, sabe, pop-ups, para quem é do século passado vai me compreender, né, como erro, quem é mais jovem vai falar do que ela está falando, depois vocês voltam lá no Google, vocês descobrem, tá? Não vou ficar aqui, né, sendo humilhada publicamente, se é alguém tão antiga da fase dos pop-ups. E aí era um pouco como... perguntas que começaram a surgir para mim na minha prática cotidiana de produção, que tinha a ver com isso. Como é que a produção, como é que a gente lida com um projeto de pesquisa na produção cultural? Será que é do mesmo jeito que a gente vai pensar a produção de um musical? Será que é o mesmo jeito que a gente vai trabalhar, se a gente trabalhar com alguém que tem uma visibilidade televisiva, por exemplo? O que implica essa especificidade? Como eu vinha de uma experiência junto a um ator da pesquisa, eu comecei a procurar, então, no campo da pesquisa, algo que pudesse me dar respaldo para enfrentar essas perguntas. Então, em 2014, eu concluo os 2 anos de pesquisa de políticas culturais, junto à Casa Rui Barbosa. Este é o ano também que nasce o meu filho, então eu fico alguns meses quietinha. Quietinha é modo de dizer, né? Quem amamentou aí sabe o que é, né? E aí eu começo a pensar, eu encontro nesse intervalo, né? Que eu digo que foi um intervalo...
essas pausas que são muito preciosas, em que a gente se afasta do nosso cotidiano e de repente olha para o lado e fala, nossa, isso daqui, né? E eu percebo na trajetória do encenador polonês Jerzy Grotowski um possível terreno fértil para defrontar algumas das questões que eu tinha. Por que Jerzy Grotowski? Quem é Jerzy Grotowski? Quem é das áreas das artes da cena provavelmente está muito familiarizado e familiarizado com esse nome, mas para quem não é, eu gosto sempre de apresentar. Tá? Jerzy Grotowski foi um encenador polonês que nasceu em 1933 e que explodiu como uma referência no teatro na década de 60. Tá? Ele já tem ali os seus primeiros experimentos no final da década de 50, mas é ali na primeira metade da década de 60 que ele se torna um grande nome do teatro. E é importantíssimo para mim localizar aqui que nós estamos falando de um momento histórico de Guerra Fria, em que o mundo era dividido entre a parte socialista e a parte capitalista. Havia a cortina de ferro, e não existia internet, e não existia Facebook, e não existia Instagram, não é? Então, como é que a gente tem a visibilidade de uma personalidade que está numa cidade de interior, na Polônia socialista? Isso para mim era muito instigante. Né? E o fato dele, claro, ser uma das referências na formação do Eduardo Okamoto, que era o meu parceiro profissional, que segue sendo meu parceiro profissional até hoje. Então, em 2015, eu entro no mestrado em Artes da Cena na Unicamp, e eu tenho a sorte de encontrar ali, como uma professora que estava passando pelo programa, a Tatiana Mota Lima, que é considerada como uma das maiores especialistas em Jerzy Grotowski no Brasil. Ela é da Unirio, mas ela estava vinculada ao programa de pós-graduação, porque naquele momento ela ocupava o espaço de co-orientadora de uma outra estudante, do programa de doutorado, né, no programa de pós-graduação, mas no doutorado. Como ela estava afiliada ao programa, eu consultei se ela teria interesse de, então, me orientar nesse mestrado. Ela topou, e durante, então, 3 anos, entre 2015 e 2018, eu fiz esse mestrado em torno dos modos de produção do Jerzy Grotowski. Essa pesquisa, ela resultou em um livro, que foi publicado em 2020 na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITS SP, né, para quem é do campo das artes da cena, provavelmente vai localizar. E ele teve como resultado, então, uma reflexão a respeito dessa pesquisa. Não é o texto do mestrado, isso é importante dizer, é uma referência, né, ele avança em relação ao texto do mestrado, porque depois eu tive 1 ano, né, trabalhando no texto para poder entregar a publicação. E qual que foi, assim, o recorte, assim, sem dar nenhum spoiler, né, porque eu tenho interesse que as pessoas leiam a obra, obviamente, mas o que eu posso compartilhar aqui de maneira a dizer das descobertas que essa pesquisa me trouxe? Primeiro, de desmontar uma certa narrativa de que artistas não fazem produção. Né? Então, ao escolher um nome consagrado do teatro internacional, como Jerzy Grotowski, uma das meus interesses era entender assim, ele participava dos processos de produção, ou ele tinha uma equipe que respondia pela produção e ele só ensaiava? Porque há uma certa ilusão, e hoje eu posso falar com propriedade, né, mas há uma certa ilusão, na categoria artística, sobretudo, de que é possível um dia encontrar uma produtora, um produtor, que vai resolver todos os problemas de produção e que a pessoa não precisa nem participar de reunião, porque assim, ela vai escrever, ela vai vender, ela vai circular, e isso caiu assim, categoricamente para mim. Tá? Como uma experiência que não é apenas o recorte do caso de Grotowski, mas as entrevistas e conversas que eu fiz depois com outros agentes, e que nem constam ali no livro, né? Mas que eu queria saber assim, como é que se dá, né? Essas pessoas, elas ficam apartadas da produção mesmo, ou elas estão sempre em diálogo com a produção? Então, uma das informações aqui me chega nessa pesquisa é que Grotowski dedicava pelo menos 8 horas por dia para o trabalho da criação e 4 para o trabalho de produção. Todos os dias. Isso é muito revelador, né, de que, poxa, mas não é pouco que ele está, então, ele está muito. Ele dedica pelo menos 50% do tempo que ele dedica para a criação para a parte da produção. E aí tem para mim uma maturidade de compreender, então, a produção e a criação não como esferas hierárquicas e separadas, mas como esferas que são complementares. Elas se precisam e se combinam. Então, quando eu falo de criação hoje, eu falo de criação e produção. Entendendo aí que a produção não é nem só objetiva,
no sentido de que ela é técnica, de que ela é executiva apenas, porque ela é tudo isso também, e isso também requer reflexões, e nisso também requer criatividade, e nem que a criação é só subjetiva, é só o seguir o meu desejo, o campo dos desejos. Não, tem muita objetividade, tem cronograma, né, tem muito chã também, né, muita energia chã. E num outro momento, eu tinha interesse de descobrir quem eram as pessoas responsáveis pela produção e gestão de Jerzy Grotowski. Né? Se a gente tem, no âmbito das artes da cena, esse nome muito conhecido, por outro lado, a gente não sabia nada quem eram as pessoas que faziam a produção. Então, se eu estou compreendendo a produção e criação como algo intrínseco, absolutamente complementar, me era interessante saber, então, quem eram essas agentes. Então, o livro se chama Agentes Invisíveis e Modos de Produção nos Primeiros Anos do Work Center of Jerzy Grotowski. Né? E aí, o que eu percebo na pesquisa, o que a pesquisa me conta, na verdade, que na última fase de pesquisa de Jerzy Grotowski, que eu estou falando aí entre 85 e 99, 1985 e 1999, ele empreende um projeto chamado Work Center of Jerzy Grotowski, numa cidade de interior na Itália, uma cidadezinha nada ordinária, nada extraordinária, chamada Pontedera, também em contexto de interior, tá? E que ele encontra ali condições para realizar um projeto artístico que não previa apresentações públicas, não previa produção de espetáculo. Então, uma das questões para mim era compreender assim, bom, se o projeto artístico dele não produz espetáculo, o que ele produz? Pensamento? Texto? Experimento? Né? Depois, se ele não produz espetáculo, como é que ele tem 3 pessoas que respondem pela produção e gestão do trabalho dele? O que essas pessoas fazem? Eu tinha uma obsessão de entender assim, o que é que 3 pessoas fazem na produção e gestão que não a circulação de espetáculo. De novo, voltando, não era venda de espetáculo que reduzia a produção, a ideia de produção? Produção é vender espetáculo. Eu estava ali na frente de um caso que me contradizia isso, de saída. Aqui não tem produção de espetáculo, nós temos 3 agentes, pelo menos, né, porque depois vi que tinham mais, mas pelo menos 3 agentes que respondiam pela produção e gestão. Então, a experiência entre 2015 e 2018 no mestrado me ajudou a compreender o alcance da produção para além daquilo que normalmente se fala sobre produção, que é a venda de espetáculos, né, a circulação de bens simbólicos. E aí expandiu-se demais a compreensão sobre a função da produção, tá? É também neste período que se dá a construção da nossa sede, que é esse espaço aqui onde eu estou agora, que é o Estúdio Sim. Quando que isso se dá, gente? Lembra que eu contei que em 2012 o Okamoto se tornou professor da Unicamp? O que significa se tornar professor universitário? Significa que a partir dali ele tinha uma garantia de subsistência que independia do número de cachês de espetáculos sendo vendidos. Certo? Tem uma paz no coração, como eu costumo dizer, assim, uma paz no coração. Não tem mais assim, aí, vai ter cachê, não vai ter cachê, tal, né? Como que é? Como que foi o começo, né? De 2009 até ali, a gente já estava num momento muito promissor, né? Circulando muito com um Celtinha, que foram, eu nem lembro quantos mil quilômetros, quando foi vendido o carro, assim, eu lembro que era assim, era um absurdo. Mas tudo isso, o carro tem 5 anos, mas parecia que tenha 20, né? Porque foram tantas viagens com o carro, né? Mas o que significa isso? Primeiro, essa é uma independência econômica, o que é muito raro em caso de artistas independentes, né? Ter uma segurança econômica. E uma vez tendo segurança econômica, qual foi a primeira coisa que ele compreendeu que era importante de avanço e que já figurava no nosso planejamento de 2008 como objetivo de longo prazo? O espaço de ensaio. Por quê? Primeiro, estou falando de uma trajetória de pesquisa, e eu falei que os espetáculos levaram aí, os 2 primeiros, né, de 3 a 3 anos e meio para serem concebidos. O último espetáculo adulto que o Okamoto estreou foi em 2015. O próximo vai ser em 2022. Então, temos 7 anos de intervalo entre um processo e outro. Como é que se dá o processo de criação nesses termos? De novo, pensando no modo de produção que é sensível e articulado com a especificidade do projeto artístico.
percebe que, assim, como que era feito antes? Como dava, na sala, na garagem, no espaço emprestado de pessoas. Aqui, onde a gente está inserido em Barão Geraldo, é muito comum que os grupos criem seus espaços, muitos deles vinculados à sua própria casa, né? E há uma generosidade aí na partilha de materiais, de espaço, de uma série de coisas. Então, ele se valeu bastante disso, né, antes de 2012, então os ensaios dos seus trabalhos se deu em espaços em sedes de parceiros e parceiras, e muitas vezes na garagem da casa, na sala, no assim das coisas, né, sem glamourizar isso, que é importante, mas também sem achar isso demais, sem colocar isso como, é assim mesmo que tem que ser. Não, não é assim que tem que ser. Né, a gente precisa criar condições para que as pessoas que escolham a arte como ofício tenham condições melhores do que essa, mas é assim que se dá na grande parte dos casos. As pessoas ensaiam em suas casas, né? Sem glamourizar também, porque senão a gente pode correr o risco de parecer assim, nossa, que máximo ele ter feito isso. Não, todo mundo faz isso, e não é o máximo, tá? São só pessoas que não estão cruzando os braços diante das adversidades da ausência de recursos. Isso sim pode ser louvado, mas não do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista de uma categoria artística, que é a brasileira, que na sua grande maioria se organiza dessa maneira, cria dessa maneira, a despeito de todas as diversidades que encontra, né, a despeito de todas as ausências. Então, ali, em 2013, portanto, um ano depois de que ele já estava como docente da Unicamp, ele estabelece, então, como meta que o próximo objetivo é criar um espaço para poder ensaiar, ter o seu espaço de ensaio. Se ali em 2008, ao nosso teto, e de novo estou falando de condições externas que condicionam o nosso imaginário, a gente pensava numa salinha para caber ali o nosso cenário, nosso figurino e tudo mais, com essa condição que ele tinha em 2013, a gente pensou, vamos fazer um estúdio. Porque tinha condições o quê, gente? De enfrentar um financiamento. Certo? Então, vamos fazer um estúdio que não seja só para ensaio, mas que tenha uma sala para receber para ter uma produtora, para ter um quarto que pode ser camarim, que possa receber visitantes, uma mini copa, que a gente possa, né, ter ali uma área de convívio, banheiro, enfim, uma célula independente que possa funcionar como espaço de trabalho, de ensaio, de produção, né? Então, a gente criou ali, entre 2013 e 2015, que é quando finalizou a obra, o estúdio da SIM, que vocês podem ter acesso às imagens. Eu convido vocês a fazerem essa visita pelo site da Sim Cultura, que é simcultura.arte.br. Nesse diálogo, né, a gente convida um jovem arquiteto chamado Alan Chu para desenhar esse projeto. E é um projeto que ele é todo pautado em materiais que são materiais baratos, né, aparentemente pouco valorizados, tá? Então, eu estou falando basicamente de cimento queimado e madeira pino, né? E o charme, que talvez seja o diferencial do estúdio, é justamente o policarbonato, que são as portas de policarbonato, que, na verdade, baratearam muito a obra. Então, a gente não tem estrutura de alvenaria, a gente tem uma pequena estrutura de alvenaria e o resto são portas de policarbonato que se abrem dos dois lados. Isso para a gente era muito simbólico, porque no diálogo com esse arquiteto, a gente queria justamente ter um objeto arquitetônico que dialogasse com o nosso projeto artístico. E que, em poucas palavras, o que eu poderia dizer que está inserido num contexto de interior, que é muito favorável para os trabalhos criados em de períodos mais dilatados, vamos dizer assim, né, como é o caso do Okamoto. Então, a gente tem aqui silêncio, a gente tem aqui um modo de produção que não é o da capital, que é muito over para esse tipo de trabalho, pode ser muito favorável para outros, mas para ele certamente não era, né? E estando no interior, a gente tinha o desejo de estar aberto de maneira porosa para todas as regiões do mundo, né? Então, é por isso que o estúdio ele abre inteiramente, né, dos dois lados, norte e sul, e a gente consegue ter, então, essa perspectiva, essa abertura também do ponto de vista físico, né? Por que isso era importante para a gente? Porque assim como a gente foi estudar Grotowski, como a gente foi ver o histórico do caso Ono, que é uma referência muito importante, sobretudo nos últimos anos de pesquisa do Okamoto, da Pina Bausch, que eram referências importantes para a gente, todas essas pessoas estavam também inseridas em contextos de interior. E conseguiam, estando num contexto de interior, porque tinha que ver com o projeto artístico delas,
né? Tem que ver com essa sensibilidade também do ponto de vista geográfico, como que a cidade, o locus, configura a favor ou contra um projeto artístico, né? Eles conseguiam circular em grandes circuitos. Então, para a gente era como uma inspiração pensar aqui essa célula física, né, que desse conta também do campo dos desejos, né, desse projeto artístico, que intenta, né, realizar circuitos de todos os tamanhos. A gente costuma dizer que a gente quer estar em todos os lugares. Então, no interior, em todos os lugares do interior, não por acaso os nossos projetos de circulação nacional sempre preveram projetos, visitas em cidades do interior, então a mesma programação que era oferecida para uma capital era oferecida para cidades em contexto do interior, por uma lógica, por uma coerência. Nós estamos aqui e produzimos, né? Estamos no interior e produzimos para a população, não para este ou aquele público, né? Não apenas para cidades em que a gente vai encontrar facilidades, claro, mas também naquelas que a gente só poderia chegar com uma política pública. Não fosse assim, a gente certamente não chegaria, tá? Então, a gente cria o estúdio em 2015 e funda no mesmo ano o programa de cursos da Simcultura e convida para estar com a gente nesse exercício de curadoria a Maria Thaís, que é uma importante diretora de teatro da USP e que tinha já trabalhado com o Eduardo num espetáculo que estreou em 2012. Então, uma parceira, né, fundadora da CIA Teatro Balagan, que convida o Eduardo para integrar um projeto, que é o espetáculo Recusa, e em 2015 nós a convidamos, portanto, para fazer parte da curadoria desse programa de curso. E a gente começa ali a nossa primeira experiência no estúdio, voltada à formação continuada de agentes culturais, com cursos na área de criação, produção e gestão, que não são alinhados, construídos nesse desenho curatorial de forma hierárquica, mas combinadas, mais de maneira dialógica, tá? Um ano depois, a gente tem o golpe parlamentar. Estou falando de 2016. A gente tem um golpe parlamentar na destituição da presidenta Dilma Rousseff e o início de uma crise da destruição programada, né, de todos os avanços que nós tivemos no setor cultural e todos os demais, mas como eu estou aqui falando do setor cultural, vou me ater a ele, né, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né, gente, se eu me falar que tudo que foi destruído de 2016 para cá, a gente fica aqui até amanhã facilmente, né, mas em 2016 a gente tem, então, o golpe parlamentar, e a gente começa a perceber ali com a extinção do Ministério da Cultura, e mesmo que teve a revogação, claro que foi muito simbólico o Ocupa Minc, isso é importante dizer, não foi a primeira vez que o Ministério da Cultura foi extinto. Quando o Fernando Collor de Mello foi eleito em 89, né, ali no dia 12 de abril de 1990, ou seja, no primeiro quadrimestre de gestão do Collor, ele também extinguiu o Ministério da Cultura, junto com o Ministério da Cultura, uma série de instituições que tinham sido criadas ali com o Ministério, né, antes do Ministério, inclusive. Então, não foi a primeira vez que o Ministério da Cultura foi extinto, mas acontece um fenômeno que é a Ocupa Minc, e que é também uma resposta histórica. Se a gente tem um ministério extinto em 91 em 90 e nada acontece, sinal de que aquele ministério ainda não tinha alcançado a sua função social, que é chegar na ponta, que é representar efetivamente não apenas agentes culturais, né, não apenas artistas, produtores e produtores culturais, mas a própria população não tinha conseguido alcançar isso. Em 2016, quando o Michel Temer extingue o Ministério da Cultura, ele tem como uma resposta um levante popular. Quem ocupa o Ministério da Cultura não são apenas artistas. E aí a gente vê o efeito do que significou ampliar o entendimento de cultura para a perspectiva antropológica. Quem estava ali eram as pessoas que foram beneficiadas também enquanto público, enquanto agentes culturais que participaram de projetos. Né? Há um levante de diferentes atores sociais que nunca tinham sido contemplados com nenhum programa do Ministério da Cultura antes e que se sentiram parte desse corpo social, né? da cultura, entendida nesse âmbito antropológico. Mas a recriação do Ministério da Cultura não impediu a sua permanente destruição da parte de dentro, estrutural. O ataque foi estrutural. Então, se manteve as aparências, o Ministério da Cultura continuou ali bonitinho, voltou, né, foi restituído, mas os seus programas foram sendo cada vez mais esvaziados, seu orçamento cada vez mais esvaziado, de maneira que
com o resultado da corrida presidencial de 2018, a gente encontra, eu não nomeio aquilo que eu não quero fortalecer, eu sempre digo isso, então não cito aqui nomes, tá? Mas vocês sabem do que eu estou falando, obviamente, com o resultado da corrida presidencial de 2018, a gente tem ali alguém que tem total interesse de só finalizar o processo que o Michel Temer tinha iniciado. Né? Então, a gente tem aí uma terceira extinção do Ministério da Cultura, a sua conversão como secretaria, que ficou sendo levada para lá e para cá, esvaziada, e este é o projeto. Então, seria muito enganoso da nossa parte achar que não há um projeto para a cultura. Há um projeto para a cultura, e o projeto é o do total desmonte. É a desqualificação completa da categoria cultural, eu não estou dizendo apenas de artistas, né? A gente pode pensar a guerra cultural num sentido muito amplo, mas aquilo que nos atinge é a completa desqualificação do trabalho, da condição de trabalhadoras e trabalhadores de agentes culturais, de desqualificação da importância da arte na constituição humana, né? Da pessoa humana, né? E da recusa, né? Da política da negação de tudo aquilo que faz pensar, da ciência, da educação, da tecnologia, tudo aquilo que é desenvolvimento. Né? Então, a gente tem aí esse obscurantismo, esse momento obscuro, que, de alguma maneira, né, só veio a ser agravada com a pandemia. Acho que isso é muito importante de tocar. Quando inicia ali, quando a gente entra na quarentena em março de 2020, o que a gente tem, na verdade, é o agravamento de uma crise no setor cultural que já existia. O que a gente percebe é o completo silêncio do governo frente a essa problemática. Né? A OBEC da Bahia, que é o Observatório de Economia Criativa, publica ali em setembro um importantíssimo estudo que vem a nos dizer o que significava, né, a condição de agentes culturais brasileiros e comprova, dentre muitos outros dados importantes, de que o máximo que um agente ou um agente cultural tem como reserva é o equivalente a 3 meses de sobrevivência. Porque o agente cultural trabalha para amanhã. Lembra que eu falei do nosso planejamento estratégico de 2008? A gente queria ter uma apresentação por mês. Por que esse era o teto de desejo? Porque era o que a gente acreditava que dava para fazer. A gente se surpreendeu fazendo 100 porque a gente tinha um contexto político favorável com muitas políticas públicas. Então, a gente tinha edital de circulação, de montagem, de formativas, né, SESCs aqui em São Paulo, trabalhando ativamente com a circulação das obras produzidas no Brasil inteiro. Né? E agora, como que o agente cultural independente atua? Onde que ela se segura neste momento da pandemia? Até antes da pandemia, onde é que ela busca financiamento? Então, já era um grande desafio, e diante desse vazio de resposta, a gente foi surpreendido com uma articulação da Lei Aldir Blanc, que, para mim, também é resultado de um aprendizado histórico. É um vestígio histórico de tudo que a gente fomentou e articulou enquanto sociedade civil, né, nos anos 2003 até 2011, sobretudo, mas eu vou dizer até 2016, porque as agentes continuaram seus trabalhos e a gente consegue perceber, inclusive, a despeito da chegada da Ana de Holanda em 2011 e dessa paralisada que a gente teve na esfera federal, a gente consegue perceber avanços nos âmbitos municipais e estaduais de maneira independente ao cenário federal, tá? Então, o que significou a articulação da Aldir Blanc, na minha perspectiva? Foi uma resposta, né, desse vestígio, né, foi uma retomada de uma agenda que reflete hoje nos nossos debates mais atuais em torno da Aldir Blanc II e da Lei Paulo Gustavo, que é perceber o quê? Que a gente precisa lutar por políticas culturais estruturantes. E a gente precisa dialogar com o parlamento, a gente precisa ter esse aprendizado histórico de diálogo com o legislativo para que a gente possa avançar nos projetos. Muita coisa foi começada entre 2003 e 2011 que não foi aprovada no Congresso, que não foi aprovada no parlamento, e ficou parada. Então, um dos aprendizados que a gente tem hoje, me parece, que é a gente ter foco na nossa pauta. Num momento em que o fascismo está colocado, a gente não pode ter muitas pautas. A gente tem que ter pautas estratégicas. Então, a meu ver, o foco absoluto de agentes culturais hoje no Brasil é a aprovação da Lei Aldir Blanc II e da Lei Paulo Gustavo. Uma vez a gente tendo conquistado isso,
vamos avançar para outras políticas. Mas essas são a nossa política estruturante da vez, é o foco que cada uma e cada um de nós pode dar, né? E nisso eu já entro na segunda e final, já vou finalizar aqui a minha fala, que tem que ver com as perguntas que eu queria trazer sobre a função social das agentes e dos agentes culturais. Por que eu contei todo esse relato vinculando a história das políticas culturais à própria história do Brasil? Primeiro, porque eu acho que é importantíssimo que nós, que constituímos esse grupo chamado agentes culturais, saibamos que somos agentes políticos. Nós somos, antes de mais nada, cidadãs e cidadãos e somos agentes políticos. Então, a gente é corresponsável pelas conquistas que nós queremos. Onde nós podemos agir hoje de maneira mais efetiva, na minha perspectiva? No âmbito local. Há pouco diálogo no âmbito federal. No âmbito federal, o nosso foco, e a gente precisa fortalecer. Eu agradeceria muito se o Pablo pudesse colocar aqui no chat as redes sociais da Lei Paulo Gustavo e da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, onde nós, podemos encontrar as atualizações sobre isso e participar ativamente para isso. Há momentos em que está tendo votação nas câmaras, no Senado, enfim, e que a gente precisa subir hashtag, a gente precisa atuar virtualmente como se a gente pudesse estar lá pessoalmente. Nós não podemos seguir alheias, apartadas desse tipo de conquista, de debate público, né, porque isso nos diz respeito imediatamente. Né? E é também pensar a política pública para além de nós, compreendendo que nós sejamos, na melhor das hipóteses, agentes meio. Somos parceiras e parceiros de uma agenda progressiva. Na medida em que a gente é capaz de aprovar uma lei Paulo Gustavo e uma lei Aldir Blanc II, o que significa um avanço histórico gigantesco, e a condição para outro modus operandi na vida, diretamente na vida de artistas e agentes culturais e da população, a gente compreende como um tripé. Nós temos o Estado como fomentador das artes e da cultura, nós temos os agentes culturais como parceiros desse Estado, que não sabe como fazer o bem cultural chegar na ponta, e o agente cultural imbuído de ética e de consciência social da sua função, para fazer chegar esse bem cultural na ponta, que é a população. Portanto, o avanço de uma agenda progressiva não pode ser visto de maneira nenhuma como um benefício apenas da categoria artística, né, dos agentes culturais, mas como meio de desenvolvimento, porque a arte é fundamental, a cultura é fundamental na constituição humana, na compreensão de desenvolvimento intelectual, humano, de saúde, a gente sabe disso. Né, a cultura ela é transversal, ela passa por todas as áreas. Quando a gente fala de prevenção na saúde ou de remediação, a gente está falando disso, por exemplo. Uma cultura da prevenção, no lugar da cultura da remediação. Quando a gente fala no transporte, por exemplo, quando a gente defende a política de mais ciclovias, de um transporte limpo, por transporte público de melhores qualidades, é porque a gente quer diminuir a frota de carros que andam com uma pessoa lá dentro e que poluem o planeta de uma maneira que a gente não aguenta mais, é insustentável. Isso diz respeito à cultura, a cultura de um pensamento. Então, a cultura é muito abrangente e ela é fundamental para que a gente possa pensar desenvolvimento para além da lógica economicista. Então, eu termino aqui a minha breve, não tão breve assim, né, gente? Acabei de ver que falei mais do que eu deveria, a minha breve explanação. Quero agradecer mais uma vez, né, o convite, enfim, abrir agora. Eu acho que talvez a professora Carla queira falar alguma coisa, queira abrir para perguntas, eu estou aqui à disposição. Eu vou pedir um segundo, porque eu estou vendo que a projeção do sol aqui está um pouco forte demais, eu vou fechar uma cortina. Então, um segundo, enquanto a gente abre para perguntas, só para eu fechar, porque senão daqui a pouco vocês não vão me ver, tá bem? Um segundo só, por favor. Então, eu vou agradecendo a Daniele por esse recorrido histórico, enquanto ela fecha a cortina lá, né, para ficar com a imagem mais favorável. Então, acho que ela não está escutando, então vou repetir. Agradecer a Daniele, né, então, por essa fala, né, uma fala que, como ela mesma se propôs, faz um recorrido histórico a partir da história dela, né, e um recorrido histórico pelas políticas culturais, pelo Estado, né, pelo momento da cultura em cada época
que passa pela vida dela que inicia, né, a partir desde a relação dela com a história familiar e a importância das políticas afirmativas, das políticas de inclusão, das políticas públicas em geral, né? E ela pontuou, inclusive, antes de começar a falar dela, a importância da universidade pública nisso tudo, né? A importância de estarmos fazendo esse projeto e como e ouvir isso de uma pessoa que trabalha nesse âmbito e que tem uma relação com o mundo acadêmico é muito importante. A gente se sente feliz, né, de estar fazendo um projeto, de ser reconhecida assim. Então, a Daniele faz esse esforço para nós de recuperar a história das políticas culturais a partir da história, da sua própria história, né? Recuperando pontos principais desde a criação lá do Ministério da Cultura, passando pelos períodos e pautas políticas e projetos políticos específicos em cada época, dos anos 90, dos anos 2000, o que estava em jogo politicamente, como a cultura protagoniza isso, né, nessa época, como que os ministros da cultura se posicionam e se articulam em termos de políticas culturais e como que, de fato, essas posturas impactam positivamente, negativamente, ou não impactam, né? Porque também o não impactar, como ela mesma diz, esses vazios também são pensados nos profissionais que atuam, desde artistas até produtores e gestores. Então, a partir da própria história, ela traz também, eu estou aqui tentando fazer, né, que é difícil fazer um resumo de uma história tão longa e tão bonita, mas e como que isso impacta, inclusive, nos projetos específicos que ela foi desenvolvendo e nas escolhas profissionais que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Desde a produção de teatro específica de um artista que também faz escolhas profissionais, até a própria escolha dela pelo âmbito acadêmico, né, de algum modo dialogando e ampliando o seu repertório de atuação profissional e de tentativa de encontrar, né, possibilidades para o próprio campo da produção. Né? Então, e aí ela lança um livro, inclusive, né, para falar disso, que é muito interessante para que a gente tenha enquanto pauta também. E atravessando isso tudo, gente, o que eu acho muito incrível, que a gente fala muitas vezes em sala de aula, e é muito importante a gente ouvir alguém que está ali, né, atuando com isso, vivendo, todos os altos e baixos que é essa profissão. Né? E não é porque é da cultura, é porque o profissional estar em alguma profissão tem uma característica de incerteza. A gente sabe que o da cultura vai ter mais por conta disso que ela traz e que a gente reforça também. O Albino Rubim, a Lia Calabre também reforçam, né, Daniele? Traz a Lia Calabre aí, super referência nossa, como o que demarca o âmbito das políticas culturais, né? O Albino Rubim que traz as 3 tristes tradições, né? Autoritarismos, autoritarismos, incertezas, primeiro é ausências, autoritarismos e, por último, as instabilidades e incertezas, até para deflagrar o que estamos vivendo agora, né? E aí, assim, e como isso também perpassa a vida dela enquanto produtora, agente, mediadora cultural, enfim, essa pessoa que está ali tentando buscar, né, caminhos, desde encontrar um modo de fazer a produção de um ator que está com um tipo de espetáculo muito específico e como fazer isso circular, né, de uma perspectiva local, municipal, para um âmbito macro, né, saindo dessa esfera e ampliando, até encontrar soluções, inclusive para o próprio campo da produção, quando se deflagra no encontro com a criação. Né? Produção e criação nesse jogo de encontrar que cada projeto pode ser e pode encontrar caminhos de produção diferentes. Né? Então, assim, a Daniele ela disse que não ia dar uma aula, mas eu vou ter que dizer que ela deu uma super aula. Ela traz para a gente esse repertório assim vasto. Tem uma pergunta aqui no chat que eu vou já passar a palavra. Não sei se a Juan já colocou aqui que está sem fone e câmera. Eu vou ler a pergunta dele. E eu vou fazer o seguinte, Daniela, eu tinha uma pergunta, eu vou primeiro encaminhar do Juan, tá? Para a gente privilegiar por conta do horário que a gente botou como teto às 16. E aí eu vou ler a pergunta do Juan Guzmão, né? Aí você responde, depois aí a gente vai costurando com a minha, com a do Pablo. Então, o Juan coloca aqui, eu queria saber da Daniele quais são as principais sugestões que ela tem para pessoas que estão iniciando no segmento de produção cultural, levando em conta a falta de recursos e uma curta rede de contatos, e também quais são os principais erros cometidos no início dessa jornada.
Sei que são perguntas básicas, mas creio que válidas para quem está começando. Então, a pergunta é do Juan Guzmão. Está contigo. Tá bem, obrigada, Carla. Juan, não são básicas, viu? Elas são bem importantes. Eu costumo dizer que as perguntas que são tidas como básicas são as fundamentais, né? Porque se trata justamente do começo. E se o começo não é estruturado muito bem, como é a gente pensar a construção de uma casa, né? Se a gente não despende tempo ali naquilo que não vai ser visto, né? Na base, a gente pode ter problemas muito sérios depois, né? Então as perguntas são muito bem-vindas e muito bem colocadas. Vou falar de sugestões mesmo, porque, né, não gosto do termo de aconselho, de aconselhamento. Você trouxe o termo de sugestão, eu gostei, porque quando vem com aconselhamento, eu digo que eu não sei dar conselho e não acho que ninguém pode dar, né, porque é sempre partir de uma experiência pessoal. Então, o que eu acho que eu posso contribuir minimamente com essa pergunta, primeiro é que, para quem está começando com a produção cultural, combinar uma formação continuada que tem que ver com a fruição de bens simbólicos e o estudo da produção cultural. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu creio que o Rômulo Avelar, que é uma das minhas referências e um parceiro muito importante, quando ele publicou o livro, que aliás está aqui pertinho, então já vou aproveitar e fazer esse merchandising, provavelmente vocês conheçam, esse O Avesso da Cena, que é uma referência, né, uma super referência. Ele, ali em 2008, ele já falava um pouco sobre como o amadorismo não era mais aceito na produção cultural, justamente como um reflexo dos avanços das políticas culturais. Lembra quando eu contei, assim, em 2006 eu faço um curso pontual, 3, 4 meses de duração, e quando eu volto no curso eu tenho 5 propostas de trabalho. O que isso me conta? Que havia uma demanda. Então, que os grupos estavam procurando alguém que fizesse aquilo de maneira profissional, né? Então, se eu estou falando de 2008, 2006 já era assim, imagina hoje, né? Então, para quem quer trabalhar com a produção cultural, eu acho que uma primeira coisa é apostar numa formação, que eu não acho que precisa ser necessariamente de graduação, eu costumo dizer isso, ela é maravilhosa, né? Ela vai ser muito mais completa, evidentemente, mas não desanimo quem não tem condição de entrar numa graduação de produção cultural, porque há muitas maneiras de pensar essa formação, tá? Eu acho que, inclusive, essa é uma das belezas do ofício, é muito generoso no que diz respeito à formação. Mas eu acho tão importante quanto a formação técnica, a formação do gosto, né, da experiência da fruição estética. Então, veja só, eu sou produtora de teatro, eu preciso ver muito teatro. E não só muito teatro, eu preciso ver dança, eu preciso ler, eu preciso ser íntima de literatura, eu preciso ir a espetáculos de dança, eu preciso acompanhar festivais, porque isso tem que ver com a minha formação de apreensão estética do mundo. Se eu vou trabalhar com artistas, eu preciso estabelecer pontes, diálogos, inclusive do ponto de vista crítico, de dizer, não, ó, isso aqui, né, pode ser um perigo, pode ser uma armadilha, olha, eu acho que talvez a gente possa se, né, então, ampliar o nosso referencial no que diz respeito à fruição estética mesmo, eu acho isso fundamental na formação, tá? Então, isso no que diz respeito à primeira parte da pergunta. Aí você fala uma coisa que eu acho extremamente importante, você fala, levando em conta a falta de recursos e uma curta rede de contatos. A falta de recursos é uma coisa absolutamente presente na maior parte dos casos, né, de agentes culturais, e eu costumo trazer um exercício que é o da gente apostar nos recursos que se tem. Então, a gente tentar, sobretudo quando a gente está começando, reconhecer aquilo que nós temos e reconhecer as suas potências. É um exercício de tentar enxergar a parte cheia do copo, não desmerecendo que há uma metade vazia. A gente já sabe que ela está vazia, tem uma parte vazia. Mas a gente não focar tanto nessa parte vazia. E tentar fazer um exercício de perceber assim, bom, tá bom, eu não tenho espaço, eu não tenho condição de ter uma produtora, mas eu tenho uma mesa na minha cozinha, eu tenho um computador, e eu tenho internet. Opa, eu tenho uma célula mínima aqui para fazer produção. Se eu tiver um celular, então, ótimo. Já tenho condições de fazer produção. Eu começo com os recursos que eu tenho.
tá? Então, talvez o que eu possa trazer, e essa também tem que ver com a minha experiência, porque no começo era assim que eu fazia produção mesmo, na mesa da cozinha, com o computador que foi de uma causa trabalhista da minha cunhada, sabe aquela história, assim? Cunhada ganhou um computador da causa trabalhista, veio, aí tinha uma coisa assim, eu acordava, ligava o computador, eu ia tomar banho, eu ia tomar café, eu cuidava do meu cachorro, aí aparecia a tela do Windows, assim, tanto que ele demorava para ligar, né? Isso poderia ter se tornado um problema? Claro, né? Eu vou ficar ali parada 25 minutos esperando aquele negócio abrir, mas eu entendi que, puxa, eu posso me valer disso, então na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é apertar esse botão aqui, porque ele demora meia hora para poder acender, né? Então, eu gosto muito de trazer causos, né, nas aulas, nos cursos, então, porque humanizam um pouco e a gente ajuda um pouco a desromantizar as realidades, né? Eu gosto muito quando a gente é capaz de reconhecer os recursos que a gente tem. Então, esse seria uma sugestão de você listar. Você tem mesa, você tem computador, você tem internet, tem telefone, você pode começar. Você não tem uma dessas coisas, quem tem que você pode trabalhar em parceria? Né, inicialmente, começar com o que se tem. Então, assim, eu não tenho tudo, mas eu tenho uma pessoa que tem um computador, ela não usa o tempo todo, tem um momento do dia que ela pode me emprestar. Né? Como é que eu faço? Eu não tenho internet aqui, mas tem um centro cultural que tem, eu posso fazer uma parceria, eu posso pedir para usar o espaço, ou eu tenho uma universidade que tem. Como que eu vou lidar com esses desafios? Claro, sem glamorizar a escassez, né? Não se trata disso, mas fazendo um plano gradual de melhoras dessa estrutura, na condição que se tem. Com o tempo, né? Para a gente chegar aqui no estúdio, eu contei a história que foi, né? São anos aí de trabalho com condições que não eram nem um pouco ideais, mas teve planejamento e teve a clareza de que, assim, é um passo de cada vez, um passo de cada vez. Agora vai ser isso, agora vai ser isso, agora vai ser isso, tá? E a questão da rede de contatos, é muito legal você tocar nesse assunto, por isso que eu estou dizendo que a sua pergunta não é básica, ela é bem perspicaz, porque ela toca naquilo que eu acho que é o maior capital da produção, que são as relações. Isso que a gente chama de network, eu não gosto dessa palavra, né? Mas de rede de contato, né? Eu digo aqui que são as relações. E o que são as relações? São as pessoas. Eu não ligo para o Sesc, eu não ligo para o Itaú Cultural, eu não ligo para a Rede Globo, né? Eu não ligo para a Secretaria de Cultura, eu não ligo para a Unipampa, eu ligo para alguém, para uma pessoa que, né? São as pessoas. E as pessoas são a nossa maior riqueza no âmbito das artes e da cultura. Então, as relações são a nossa maior riqueza. Portanto, não importa se você tem 5 pessoas no seu telefone hoje, é o seu capital social agora. Vai ampliando pouco a pouco. Como que a gente faz isso? Com relações muito respeitosas. Consolidando relações duradouras. Não é na relação interesseira ou naquela relação do esperto ao contrário. Eu adoro esse termo, que é um termo da Estamira, não sei quem assistiu esse documentário, eu adoro, eu amo, e para mim é uma filósofa, né, e tem essa fala que ela diz que é maravilhosa, quando ela quer dizer da pessoa que quer ter uma vantagem, quer parecer boazinha, quer parecer legal, ela quer se valer de coisas para se autopromover, para conseguir vantagem. Ela fala que é o esperto ao contrário. Eu acho bárbaro. E o fato de ela usar isso ainda no gênero masculino, eu acho ainda mais assertivo. É o esperto ao contrário, né? Então, não nessa lógica do esperto ao contrário, mas num desejo genuíno de ampliação da sua rede. Então, mesmo quando você ouve um não lá do outro lado, que a grande maioria dos casos da produção, são muitos nãos para ter um sim. Não é à toa que a minha produtora se chama Sim Cultura. Não é à toa. São muitos nãos que a gente tem que lidar para chegar em um sim. De cada 10 ligações que a gente investe, a gente fala, se a gente conseguiu fechar 2, nossa, que maravilha. Então, é um terreno, realmente, assim, a gente trabalha muito para construir uma agenda. E essas 8 pessoas que não puderam me falar um sim, elas não podem ser esquecidas. Primeiro que as 2 que me deram sim já são parceiras constituídas, e eu preciso mantê-las atualizadas do meu trabalho. Elas precisam ser convidadas para o nosso trabalho, para nossas estreias, elas precisam ser mantidas informadas sobre nossas realizações. E as outras 8 também. Porque elas não se tornaram ainda, mas a gente quer que elas se tornem. Então, também, né, a gente continua a relação, independente se é sim ou se é não. Tá? Porque isso é super importante no âmbito da produção cultural. Eu tenho clareza, sim, que é a nossa maior riqueza, é o nosso maior capital, tá bem? E por último, quais são os principais erros cometidos nessa jornada? Eu não sei nem se eu leio como erro. Eu acho que todo processo profissional, qualquer que seja,
qualquer área, tem que ver com a imaturidade dessa experiência. Eu escolhi um ofício, vou dar aula, por exemplo. Como que são as primeiras aulas? A pessoa treme, fica nervosa, esquece de falar, né, gagueja, porque não treinou, não está à vontade ainda. Mas depois de um tempo fazendo, ela fala, nossa, me lembro da primeira vez. Eu gosto sempre de trazer o exemplo da direção. Não sei quem dirige aqui carro, mas eu me lembro da primeira vez que eu liguei o carro, eu estava lá na autoescola, e eu fazia tanta força para pensar que eu tinha que dar seta, mudar a marcha, pegar o volante, prestar atenção no que o cara estava me falando do lado. Eu falava, meu Deus, quando é que eu vou fazer tudo isso sem ficar pensando em tudo isso? Então, quando que eu comecei a fazer tudo isso sem pensar em tudo isso? Praticando. Então, eu não gosto de ver como erro, eu não vejo como erro. Eu acho que são processos de aprendizado, né? Eu sinto que uma coisa que ajuda muito é ter um cronograma semanal estabelecido, né? Você ter ali uma carga horária mínima diária em que você dedica para a produção. E tem um dia que você vai olhar para festival, um dia que você vai pensar em edital, um dia que você vai pensar nos circuitos de venda direta, né? No formação de plateia, nas atividades formativas. Eu gosto sempre da ideia da agenda. Eu acho que a agenda é uma grande amiga da produção. Né, na agenda imediata dessa semana agora que a gente está falando, e também da agenda do mês que vem, dos próximos semestres, do ano que vem. Porque quando a gente consegue trabalhar bem com a agenda, cada vez mais a gente vai distanciando esse nosso fazer. No início a gente trabalha para a semana que vem, é normal, estamos começando o projeto, né? Mas depois a gente vai ampliando essa distância, é muito bacana quando a gente fala assim, estou trabalhando com o primeiro semestre de 2022, que gostoso, não estou mais matando o leão por dia, entendeu? É um a cada semestre. Tá bom, Juan? Não sei se eu contemplo a sua pergunta, mas eu te agradeço de qualquer maneira por mandá-la, porque eu achei ela muito interessante. Eu acho que o Juan tá feliz, hein, Juan? Muito bacana, Daniele, que você foi inclusive para outros temas. Até o Pablo colocou aqui que você já respondeu a pergunta que ele ia fazer. Inclusive, Pablo, abri mão de fazer minha pergunta para passar para você. Só que agora a gente está com 4 minutos para as 16. Eu não sei se você, Pablo, quer fazer uma conclusão, quer fazer uma pergunta, e aí depois a gente passa a palavra para a Daniele concluir, que eu acho que foi assim uma tarde que eu fico assim entusiasmada, cheia, sabe, grata, inclusive por sua postura crítica em relação aos tempos políticos, todos eles, né? Muito feliz também de ouvir e de que você venha pontuar isso para que a gente não perca de vista, né? A gente não perca de vista a batalha que é estar nesse campo, né? E inclusive sermos alvos, né, dessa guerra louca que está aí, né, e que é uma guerra super injusta, porque já é um campo que sofre muito com o descaso e a desvalorização. Então, eu fico muito feliz, muito cheia, muito satisfeita de te ouvir, porque são sementes que a gente deixa aqui gravada, né, inclusive para outras pessoas que poderão escutar. Eu acho que é como você disse, tanto quem está na graduação ou quem não está e quer aprender sobre produção cultural, tem esses caminhos todos. Eu fico muito feliz. Passo a palavra, então, para o Pablo. Então, eu ia fazer uma pergunta, mas ela já respondeu minha pergunta, que eu estava muito curioso, assim, em questão do nome, né, da Simcultura. E ela já respondeu ali, porque é um nome, não é um nome, assim, simples, né, é um nome, tipo, como resistência mesmo, né, tipo, sim, sim, cultura. Eu acho maravilhoso isso e eu achei maravilhosa a fala, sabe? Me contemplou muito, assim, eu acho que atingiu as minhas expectativas, sabe? Além, foi bem além, e eu agradeço de verdade, assim, a presença da Daniele aqui, o entusiasmo dela, sabe? Na hora de apresentar mesmo, achei que foi bem rico, sabe? Foi maravilhoso o nosso encontro de hoje, foi um encontro, assim, para fechar mesmo o semestre, né? Porque nosso semestre está encerrando e eu acho que foi maravilhoso esse encontro. E eu havia falado para a professora, né, que eu estava bem ansioso porque eu tinha participado do encontro da inauguração do livro. E eu vi ali que ela fala assim no entusiasmo e eu falei, gente, eu acho que vai ser maravilhoso, sabe? Estar com ela e realmente foi muito bom. Eu agradeço de verdade, de coração, eu acho que foi ótimo. E agradeço a todo mundo também que está aqui, né? Até agora. Fique à vontade, Daniele, se quiser fazer uma fala final.
Obrigada, Carla, obrigada, Pablo. É, embora você já tenha falado, né, sobre o nome da produtora e era a sua pergunta, eu vou só desenvolver uma questão que você comentou, porque eu acho que pode ser interessante, de que, de fato, o nome é uma ação política, é uma decisão política, né? É num âmbito, um terreno que é muito renegado, né, muito subestimado, né? E é uma resposta, vamos dizer assim, né? E é também um convite aos sims, né, gente? Porque também aquilo que a gente fala, aquilo que a gente nomeia, aquilo que a gente emana, reflete, a gente sabe disso, né? O poder das palavras, o poder das intenções. Então, que bom que reverbera, Pablo, fico muito feliz. Professora Carla, agradeço demais, as suas palavras também me tocam profundamente. Eu entendo esse encontro como um espaço de interlocução que está se iniciando, né? É um começo, certamente, assim como eu estava dizendo até agora, né? Que as relações são a grande importância do campo cultural. Eu sinto aqui, né, que a gente está consolidando novas parcerias e isso me deixa bastante feliz. Eu parabenizo de novo por essa iniciativa, não é de maneira nenhuma pro forma os meus parabéns, eu acho muito relevante que a gente consiga realizar ações de extensão que consigam combinar tanto a formação para além da sala de aula, como realmente o diálogo com a sociedade, né? Então, um encontro que é público, que recebe pessoas de, não apenas agentes culturais, inclusive, né? Pessoas interessadas em debater, em conhecer o curso de bacharelado, em debater produção cultural, né? Eu vi as outras pessoas que passaram aqui, os debates foram riquíssimos, acho que isso tem uma composição, né, da curadoria ali, que está compondo um programa de formação paralelo para quem está na graduação e uma oportunidade de qualificação também de quem não está na graduação, né? Por isso que para mim é importante sempre situar de que a formação ela pode se dar da forma acadêmica, mas um país que tem só 15% da sua população, né, dos seus jovens na universidade, a gente não pode apostar todas as fichas aí agora. A gente tem que ampliar as vagas, obviamente, esse é um projeto, né, mas a gente tem que ir qualificando também paralelamente, né, ampliando o espaço da universidade pública, reconhecendo que nós somos as pessoas que precisam cuidar da universidade pública. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que, assim, claro que tem críticas, claro que tem crime, mas a gente tem que dar a porrada certa, senão a gente destrói. Né? A gente não pode fortalecer o discurso, a narrativa da destruição, a gente tem que entender assim, quais são as contradições. Claro que a universidade tem contradições, porque ela faz parte de uma sociedade contraditória, ela não está à parte, né? Ela é reflexo, inclusive, dessa sociedade. Como é que a gente se coloca como corresponsáveis das transformações, e não apenas como aquela ou aquele que aponta o problema, porque aí é uma condição muito infantilizada. Né, é muito fácil ficar aqui no meu posto de aluna e aluno e dizendo, nossa, mas aqui tem esse problema na graduação. Ah, mas olha, a bibliografia não sei o quê. Ó, mas os professores e professores não têm representatividade. Ah, claro, a gente precisa reconstruir isso. E quem que vai reconstruir isso? Nós. Nós. Né? Somos nós. Não são os que virão, não são vocês aí, muito menos, né? Somos nós. Então, agradeço novamente, eu espero que o projeto tenha vida longa, que continue, né, acontecendo, que essa extensão, esse intercâmbio só expanda, né, só se fortaleça, e convido, claro, todo mundo a acessar o segundo livro, que eu acabei não comentando, né, mas que foi, de alguma maneira, uma resposta também à crise da pandemia. É um livro que está tendo distribuição gratuita no site da Simcultura. Eu posso colocar, se for o caso, aqui, peraí que eu já coloco, o link direto para quem quiser baixar, né, para quem quiser a versão física, né, também há a possibilidade, mas o PDF já está disponível, eu coloquei aqui no chat o link, tá? Ele é gratuito, tem como intuito ajudar agentes culturais a escreverem melhor os seus projetos. Então, espalhem. É esse o intuito. Tá bem? Muito obrigada, então, por essa tarde super agradável, por essa troca. Obrigada para todas as pessoas que vieram, a professora Carla pelo convite, o Pablo por todo o diálogo absolutamente sensível, paciente, né, profissional, posso dizer isso, né? Já está dando sinais aí, aqui vem, né, o Pablo. Muito obrigada e até uma próxima, né? Que a gente possa trocar em outras arenas.
Obrigada, Daniele Sampaio, por essa tarde tão especial, tão inspiradora. Obrigada por nossa nova bibliografia que ela acabou de compartilhar. Usaremos no curso, temos e necessitamos, né, Daniele, porque não tem tanta publicação assim, né, específica. Então, super bem-vinda e obrigada por compartilhar seu livro, por compartilhar, inclusive, isso de forma gratuita também, né? Nesse momento que a gente está passando por uma série de ataques e, enfim, desmontes, eu acho que muita gente precisa também desse acesso dessa forma. E mais uma vez agradeço a todas e todos, a todos que estão aqui, que permaneceram até agora, tá? Eu só peço então que a gente encerre, eu vou encerrar a gravação, mas antes eu queria que quem puder abrir o microfone, eu vou fechar o meu para não sair na gravação, e quem puder abrir o microfone para dar um tchau final, eu agradeço imensamente. Então é isso, boa tarde a todos, tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito grata.